Zé Luiz les diz, boa tarde, está entrando no ar o Joga nas 11, mais uma vez aqui pelo R7, r7.com, pelo Record Plus, também pelo canal Desimpedidos, tá? Então é um prazer ter você aqui com a gente, porque a partir de agora, futebol, bom humor, notícias, novidades do seu time, os campeonatos, né? Tem os regionais, a gente está no Paulistão, a gente está no Brasileiro também, e é muito legal ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai falar, entre outras coisas, primeira rodada do Brasileirão, nesse meio de semana, nenhum dos três favoritos conseguiu vencer. Coisa louca. Tem também o ataque de pelanca, né, do Diniz, que a gente vai falar nos jogadores lá, enfim, tem também a goleada do Botafogo sobre o Cruzeiro. A gente vai falar da expectativa para a final, né, da Supercopa Rei, entre Corinthians e Flamengo, Paulistão, mercado da bola. Para isso, eu conto, além de você, com Bira, que tá aqui. Todo mundo bate palma pro Bira, gente. Aê, Bira! Muito obrigado, muito obrigado. Zé, tudo bem? Como você está? Cara, eu ia falar, né, que você fala com muito bom humor, né? E é legal frisar que é com bom humor e não com humor bom, né? Porque às vezes as pessoas se confundem, acho que pode ser super engraçado. Não, é bom humor, é aquele jeitinho que a gente vai, né, levando. Até para falar do mercado da bola, que às vezes é confuso, a gente também procura falar com muito bom humor. Por isso o Braga tá aqui. Palmas pro Braga, Marcelo Braga tá aqui. Grande rapaz. E aí, meu velho? Muito bom estar aqui de volta. Achei que depois de segunda-feira a gente seria reprovado, ia mudar alguma coisa do contrato, mas muito bom estar aqui para falar dessa rodada aí. Boa, boa. Ela que nunca é reprovada e quando participa do Joga nas 11, a família dela inteira assiste o programa, o que é muito legal. E agradecer sua família, viu, Gil? Palmas para Gil. Cara, eles são sensacionais, estão sempre assistindo em qualquer lugar que eu vá. Então, cheiro pra minha família aí, mãinha, painho, irmão, madrinha, todo mundo. Um beijo pra vocês. E sextou, né? Vamos embora falar de futebol nessa sexta maravilhosa. E que bom que eu não fui reprovada, que bom que o RH não chamou, então vamos embora pra mais um programa. Todos e todas devidamente aprovados. A gente tem um convidado muito especial que tá aqui, que é o Roger. Roger Guerreiro. Palmas pro Roger. Grande Roger. Olha, ex-Corinthians, ex-Flamengo, São Caetano, polonês. Depois a gente vai contar essa história em detalhes, porque é naturalizado o polonês, Roger? Isso, naturalizei polonês. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar participando com todos vocês aqui. E recebi o convite através do Léo Berracher, que era o treinador da época. Ele fez o pedido para o presidente da Polônia me naturalizar para poder jogar na época a Eurocopa de 2008. Aí, dali para cá, eu sou um brasileiro polonês aí, 50-50. Muito legal, Roger. Seja bem-vindo, viu? Vai ser muito legal contar com você aqui, tua experiência, para a gente falar de todos esses assuntos. Vou colocar aqui, ó, embaixo de mim, você vai ver as arrobas, olha lá. @Desimpedidos, que mais? @Desimpedidos.ec, que é o deck, né? @R7 Esportes, @Record Plus e Pimba, @Portal R7. Lembrando, como sempre, eu faço aquele convite, nós estamos ao vivo também no YouTube dos Desimpedidos, lá tem o chat, você pode mandar a sua opinião, crítica ou sugestão, que a gente vai ficar muito feliz, tá? E também na home do R7, r7.com, a gente está ao vivo, você entrou lá, abriu a página do R7, pimba, já aparece a gente também, tá? Então participe. Bom, foi dada a largada para o Brasileirão 2026, é muito legal a gente estar nessa, de novo, né? A gente está no Paulistão, a gente está no Brasileirão, começou no meio da semana, rodada cheia, tá? A gente vai colocar os resultados, coloca os resultados, por favor, Carneiro, aqui para o pessoal ver. Quando eu falo, por favor, Carneiro, o pessoal pensa que tem alguém na mesa. Não, é o nosso diretor, Gabriel Carneiro. Olha lá, e foi humor bom isso. Olha lá, esse é o humor bom. E tem o bom humor. Bom, o Galo e Palmeiras ficaram no 2-2, né? Que mais? Internacional e Atlético Paranaense. O Atlético ganhou de 1-0. Fluminense e Grêmio, o jogo que nós transmitimos. Fluminense 2-1. Corinthians e Bahia. Esse jogo foi lá na Vila Belmiro, lembra, né? O Bahia ganhou de 2-1. O Mirassol ontem ganhou do Vasco 2-1. E aí, virando a página ali, vocês estão vendo, né? Teve a vitória do Bragantino em cima do Curitiba. Teve também a vitória do Vitória, ou melhor, o triunfo do Vitória, ou a vitória do Vitória, como queiram, tá? Em cima do estreante Remo, 2-0. Aí, Chapecoense 4. Aí moeu, hein, Beira? Em cima do Santos 2. Aí tivemos, ali, ó.
Cara, todo mundo colocava o Flamengo como o vitorioso. E não é que deu São Paulo? São Paulo 2, Flamengo 1 e Botafogo ontem foi uma coisa de louco. 4-0, acho que tudo no segundo tempo, se não me falha a memória. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. Foi, né? 4-0. Um atropelo, né? E o Tite tá nervoso. Tite, a situação dele tá meio... O fato é que nenhum dos três favoritos ao título, né? Se é que a gente pode falar assim, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, ganharam. Eu vou começar perguntando para vocês, vou começar pelo Roger, só para saber uma coisa. A gente está começando um calendário meio apertado. Isso influencia nessa variação? O time joga bem numa partida, na outra não vai, o time não anda, tem jogador que está caminhando. Influencia tanto a questão física quanto a questão de entrosamento, porque o treinador ele vai mesclando. Dificilmente você vê uma equipe jogando 2 partidas repetindo a mesma escalação, ou por conta de lesão, ou por conta do controle de carga. Então, essa falta de entrosamento aliada à parte física, isso faz a diferença, até porque algumas equipes que não jogaram 4, 3 competições no ano passado, eles entraram para fazer essa pré-temporada um pouco antes, então acabam levando um pouco de vantagem. Então, assim, faz diferença, mas tem equipes que poderiam estar jogando melhor. Melhor. Quais, por exemplo? Olha, eu vou colocar até no jogo contra o São Paulo. O São Paulo, na minha opinião, principalmente na questão física, atropelou o Flamengo. Foi louco. Marcou alto, roubou bola. Então, o próprio Palmeiras, que, assim, mesmo mesclando com alguns meninos, a base do Palmeiras, é campeã de tudo. Então, nessa transição, poderia estar jogando um futebol melhor. Tem muita gente que está inocentando o Rogério Ceni, porque lá atrás o Rogério falou da questão de ligação direta do Palmeiras, e é o futebol que o Palmeiras vem jogando, felizmente ou não para alguns. Então, assim, eu acho que essas equipes poderiam estar apresentando um melhor futebol, independente do resultado, porque ganhar ou perder faz parte do processo. Mas a questão de você apresentar um melhor futebol, eu acho que eles poderiam estar fazendo. Gil, o que te agradou nessa primeira rodada? Ou te chamou a atenção para o bem e para o mal? Vai? Eu acho que o desempenho do São Paulo... Queria já mandar um recado para quem me chamou de pé frio. Eu tava no Morumbi, tá? Você tava mesmo, né? Eu tava no Morumbi. O São Paulo ganhou. O pessoal chamando de pé frio. Eu tenho um apelido bem forte de pé frio. É e mesmo? aí eu já tava... Não, mas sem resenha. Quando eu tava conversando com os torcedores do São Paulo antes da partida, era uma opinião quase que unânime de que o Flamengo ia atropelar o São Paulo de qualquer jeito. Então, dava pra ver no semblante da torcida do São Paulo que era como se o time fosse entrar já abatido. Tá. E não foi isso que a gente viu dentro de campo. O Flamengo começou com mais intensidade ali, tem um time com nomes muito fortes, a gente conversou disso na segunda-feira, tem até mais de um time para jogar as competições, mas o São Paulo conseguiu neutralizar o Flamengo. Levou, obviamente, o gol. O Flamengo abre o placar e o São Paulo não se desespera. O São Paulo consegue trabalhar a bola, consegue ali empatar e virar o jogo e manter esse resultado. Então, me surpreendi com a vitória do São Paulo, não esperava que isso fosse acontecer, da forma que aconteceu, e depois a torcida estava muito feliz, mas com os pés no chão. E eu acredito que essa derrota do Cruzeiro aí também chamou a atenção de todo mundo, né? Pela forma como aconteceu. Me surpreendeu. Vocês acharam o quê? Bira e Braga? E uma coisa que me chamou a atenção foi o Mirassol, parece que está jogando exatamente como jogava. Mesmo mudando aspectos, Mesmo né? mudando todo mundo, né, velho? Eu acho que tem 2 grandes destaques, eles são paulistas e não são nenhum dos 4 chamados grandes. Eu acho que os 2 destaques da rodada, para mim, é o Bragantino, que segue sem tomar gol no ano, né? Que é uma marca muito forte, e esse time do Wagner Mancini vai mostrando aí que pode ser uma equipe que não oscila tanto como talvez... Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o melhor, pior imitador do Wagner Mancini. É o melhor, pior, né? E eu acho que é a vitória do Mirassol de virada ontem contra o Vasco, né? Porque o Vasco sai na frente e o Mirassol também consegue ter ali a tranquilidade de continuar fazendo as ideias do Guanais funcionarem, né? Então, eu acho impressionante mesmo como é um time também que não oscila, e acho que foram, para mim, os 2 destaques aí dessa primeira rodada. E o Botafogo também, né? O atropelo de 4-0. Nossa, velho. E foi tudo no segundo tempo, né? Tudo no segundo tempo. Eu vou mostrar já. Basicamente, né? Basicamente não, né? O Anselmi estreando no Brasileirão. A torcida do Botafogo vem gostando, né? Porque ele é meio enérgico ali fora do gramado, meio a lá escola Sampaoli, né?
Escola Abel Zubeldia. fica correndo de um lado para o outro, gesticulando, jogando com o time mesmo. E eu vi muito torcedor do Botafogo falando, pô, fazia tempo que a gente não sentia um negócio assim com um técnico como a gente sentiu com o Anselmo. Então, acho que também fica esse... Braga, alguém te chamou a atenção ao contrário? Porque a gente tá falando do lado bom. Alguém te chamou a atenção? O Corinthians, né? Porque o Corinthians começa o jogo muito bem, faz 1-0. O Yuri Alberto teve a chance de fazer o segundo gol, né? Yuri Alberto, o cara que ama a redenção. 880. Perdeu um gol feio. Chutou de pra calcanhar. fazer o do título no domingo. Era Será? pra chapar do outro lado, chapou de calcanhar. A gente costuma falar que chapou de Vai ter que ser calcanhar. redimido, Agora vai ter Uma que ser jogada redimido. muito bonita, aquele início do Corinthians parecia um time afinadinho, né? Um time que ia golear. E aí o Bahia reconstrói, o bom time do Bahia também. Sim. Então, o golaço do Jean Lucas de fora da área, enfim. Acho que o Bahia também vem com um time muito bom para o Campeonato Brasileiro. Mais uma vez vai brigar lá em cima. A gente falava no final, tô arrumando aqui meu ponto, gente, que é esse negocinho aqui. O Carneiro, fala por aqui. A gente comentava no final do ano passado, acho que eu, Bira, toda a equipe aqui Desimpedidos R7, que a gente acha que o Bahia... nos próximos 2, 3 anos vai aparecer como mais uma força. Eu acho que o Bahia tem uma vantagem, porque ele consegue jogar com um time completamente B no seu estadual e ser uma unanimidade ainda, e ao mesmo tempo ele consegue liberar esses jogadores para começar esse brasileiro. Coisa que outros times mais não conseguiram, forte. né? O Exatamente. Flamengo teve problema. O próprio aqui em Santos, São né? Paulo, Vai exatamente. todo desfalcado ali para Chapecó. Você tem alguns times ali que o próprio Palmeiras mesmo também bastante modificado ainda. E no final é isso. Você tem alguns times que podem sobressair. Acho que pode ser o caso do Bahia. Eu senti que nem a gente estava falando sobre o São Paulo mais inteiro do que o Flamengo, eu senti o Bahia mais inteiro que o Corinthians ali no final do jogo. Parece que não sentiu, né? Tirando o sadismo, né? Desculpa, Zé, mas o sadismo do Jean Lucas fazer um golaço na Vila Belmiro. Jean Lucas com passagem no Santos em 2023, um dos pivôs do rebaixamento, e não fez um gol com o Santos. Fez um gol contra em Itaquera. Sentiu saudade? Muita. Mas você achou no Bahia? Ele se achou no Bahia? Chapecoense também, né? Você achou? E destacar o Chapecoense. Resiliência. Ah, total, verdade. né? Chapecoense. Toma virada Toma e depois O vira. Gilmar de novo. Dalpozo não comandava um time de Série A há 11 anos. É o dalposismo, cara. Voltou para a Série A e ganhou um jogo contra o Eu Santos. gosto dele. Deixa eu falar do Corinthians, já que a gente tá falando, né? O Corinthians vai apresentar daqui a pouquinho o atacante Caio César. Na verdade, era de manhã, mas acabou a energia lá, Putz, que zona, né? Porque choveu Sorte muito. do pessoal que foi cobrir aí a coletiva do Caio Oh, coisa César. linda. Né? É pertinho também, né? Não. Aí tem que ficar esperando, porque ele vai se apresentar hoje, né? Aí tem o treino, enfim. Choveu muito e ainda aqui em São Paulo choveu, né? Em casa é assim, eu tô lá assistindo, vai ter jogo, aí começa a chover, eu escuto, pum! É um transformador estourando, né? Aí a luz sai, E começa a chover em casa, eu fico, quantas horas será que começa a chover dentro do meu escritório? Eu tô com esse problema, cara. Eu acordei e tinha uma poça, Zé. Mano, nem brinca com isso. Nossa, cara. Vamos falar do Corinthians? Que agonia, velho. Ó, Dramas da vida adulta. o Caio, ele é o 4º reforço da temporada, ele tem 21 anos, está chegando por empréstimo do Al Hilal da Arábia até o fim de 26, o fim desse ano, né? Ele já está regularizado, ou seja, pode ser relacionado até, se quiser e se tiver condições, para a decisão da Supercopa Rei, né? Boa contratação, Braga. Achei uma contratação diferente. O Corinthians foi buscar um nome fora da caixa, assim, um nome que ninguém estava olhando. Muito jovem, fui buscar uns gols dele no Vitória de Guimarães, o clube português que ele jogou antes de ir pro Al Hilal. Tem pinta de centroavante, mas mais velocidade, assim, um cara que chega muito na área, que pisa muito na área. Mas é uma incógnita, é um jogador muito jovem. Acho que o Corinthians tem feito contratações pontuais no mercado de jogadores que são oportunidade, que chegam a um baixo custo, entre aspas, né? Que no futebol hoje tudo é alto custo. Mas é gente que o Corinthians está botando pouco dinheiro que pode dar certo. É uma aposta que pode dar certo. Acho que ele entra mais nessa categoria. Não é um reforço que vai fazer tocar sirene no Parque São Jorge, mas é um reforço que pode ajudar. Tá. Questão da prateleira, né? O Dorival comentou que foram atrás do Gerson e do Malcom e tal, mas que, né, não era compatível com a parte financeira do Corinthians atual. Então, parecido com a contratação do Thales Magno, na minha opinião. Um jogador, um atacante meio de beirada, que tem esse X1, dribla, chega na área, pisa, faz gol, mas realmente uma incógnita. Mas acho que para o Corinthians atual e dentro das condições, acaba de sair de um transfer ban, não tem esse aporte todo para fazer um jogador mais de nome.
é uma aposta que o torcedor vai torcer, né, para dar certo. Para que role, né? Exatamente. Para que role. E, ao mesmo tempo, né, Zé, é uma janela interessante do Corinthians, se você for parar para pensar, né? Porque o Matheus Pereira, vindo do Fortaleza, depois de uma boa temporada no Fortaleza, apesar do rebaixamento, chega e já meio que se encaixa ali, né? Toda vez que o Dorival tá botando para jogar, vem correspondendo. Você tem agora essa chegada do Caio César, teve a chegada do Gabriel Paulista ali para a linha de zaga, o próprio Pedro Milans como uma aposta também ali para ser uma sombra ali do Mateuzinho. Eu acho que dentro das limitações que a gente estava falando, um transfer ban recente, é uma janela interessante. Assim. Soluções criativas. Né? E o que parece, não sei se a Gil concorda, o que parece que o Corinthians, assim, às vezes me dá essa sensação. Eu fico feliz. Falo, olha, acho que eles entenderam que precisa arrumar a casa. Aí, às vezes, a coisa muda, né? Mas, de qualquer forma, tipo, peças para funcionar como alternativa de elenco. O Dorival, ele falou que estava precisando de peças. Ele já vem falando isso, desse incômodo de precisar de peças, até quando a gente fala de substituição. O Caio, ele é uma aposta. Não deixa de ser uma aposta. É um menino novo, ele é mais novo 21, que eu. mais novo que você. Sei lá, 2004, 2005. Eu tenho 23 anos, né? A Gil então... tem 14 anos, ela trabalha aqui com a gente. Eu nem sei como pode. Daqui a pouco, né? Que isso, galera. Ele é formado na base do Coxa, e depois vai para Portugal. Ele teve espaço no Al Hilal com o Jorge Jesus. Eu não vou falar que ele fez sucesso, porque, novamente, é um menino muito novo, mas ele perde espaço quando o Inzaghi chega. Então, o Corinthians está trazendo uma aposta. Tem um ataque muito bom, mas um ataque que oscila devido a lesões. O Memphis estreou porque estava lesionado, o Garro também estava com lesão no punho, enfim, né, acabou estreando em 2026 mais tarde. Então é uma aposta. E a quarta contratação do Corinthians. Novamente, o Dorival tem pedido reforços e o Corinthians está fazendo apostas devido à crise, situação financeira. Eu acho que pode ser interessante, mas ele vem, acredito eu, que não para ser titular. Vem ali para... É uma opção, é uma aposta, não deixa de ser uma aposta. Vocês sabem que a parte cultural, às vezes, prega umas peças, né? O anúncio da chegada, inclusive, do Caio, né? Repercutiu muito mal na Arábia Saudita. Eu vou explicar o porquê. O Corinthians até apagou o post. Foi feita uma montagem de uma esteira, né, de raio-x de aeroporto com a camisa do Al Hilal, né, e a bandeira da Arábia Saudita. Quando passava pelo raio-x, virava a bandeira do Brasil. Qual foi o problema? A chuteira estava em cima da camisa e da bandeira. Na cultura islâmica, a sola do sapato é vista impuro. Como algo impuro. A gente está mostrando aí. E isso não ficou legal, começou a pegar. Aí o Corinthians apagou o post, aquilo que eu falo, são as diferenças culturais. Não, e cá entre nós, é completamente desnecessário esse tênis aí, cara. Pra quê? Põe a camisa só, né? Não é uma chuteira, não parece ser uma chuteira. Não parece uma chuteira, é um tênis parece um tênis qualquer. A IA trabalhou mal. Não, a IA trabalhou bem mal, cara. É até legal perguntar pro Roger se ele passou por algo assim na Polônia, né? Também, quem aprovou essa arte da IA também quebrou, né? Passou por todo mundo, né? Passou. Roger, isso que o Braga ia te perguntar. Eu achei muito interessante isso de você jogar tanto tempo aqui no Brasil, e, enfim, jogou na Europa, né? Só que daí você foi para a Polônia, se naturalizou, jogou na seleção. Como é que foi isso? Era muito diferente? Fez alguma coisa errada? Fez muita coisa errada, tipo, cometeu um erro, uma gafe assim? A gafe na questão das palavras, aí a gente comete porque tem significados diferentes muitas vezes. Então, a curva, que aqui é a curva do carro, lá é um baita de um palavrão. Então, você fala, então você pega umas coisas dessas assim que a pessoa começa a te olhar, tipo, os caras falando um monte de palavrão aqui do meu lado e eu tava falando uma curva de carro, por exemplo. Então, algumas coisinhas nesse sentido. Você fala polonês? Enrolo. Na verdade, eu fiquei muito tempo sem praticar, perdi um pouco, eu entendo bastante coisa, mas, assim, falar fluentemente ainda não. Tô enrolando e tô aprendendo. Né? Até a minha saudação no Samba Gol lá que eu faço da Transcontinental, o Dobre Wieczór, que é o boa noite em polonês. Como é que é? Então, Dobre Wieczór. Dobre Wieczór. Boa noite em Zé polonês. Luiz lhe diz Dobre Wieczór. Aí, é isso aí, ó, já vai dar uma boa noite em polonês. Então, hoje eu vou sair falando boa noite em polonês. É uma cuidado língua... com a curva. Cuidado, a curva é um problema. É uma língua bem difícil, são praticamente palavras formadas todas por consoantes, entendeu? Então, dificilmente tem uma ou outra vogal. Então, para você pronunciar é bem difícil, assim, algumas palavras, mas a gente foi aprendendo. Eu acho que o principal na questão cultural foi o clima, né? Você pegar muito frio, nunca tinha pego temperatura negativa e cheguei lá com menos 27 graus. Então, foi
Caramba. Foi pancada. E eu Tipo esse reclamando dos estúdio 15 aqui, né? graus aqui em São Paulo também. Não, o 15 estúdio graus é lá, a quase. gente anda de regata, pô. O nosso Você vê, estúdio é vocês quase. todos de calça e eu de bermuda. Eu sou polonês. Polonês puro. Polonês total. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, depois do jogo contra o Bahia, o Dorival Júnior pediu reforços. O Dorival gosta de pedir reforços também, né? Reclamando bastante, É, coitado. ele tinha pedido 4, chegaram alguns, mas ele quer mais. Vamos ver o que ele disse? Quer ver? Roda o Dorival. 5, 6 elementos. Para que pudéssemos ter um elenco ideal, seriam 5, 6 elementos. Você pode falar quais posições? Não, aí eu te peço desculpas, mas Obrigado. o que nós precisamos é incorporarmos aí mais jogadores, até porque nós perdemos 6 ou 7 que já saíram e a nossa reposição ainda, para quem carecia de algumas peças, ficamos ainda mais expostos. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições, e principalmente no campeonato de longevidade, 5 ou 6 elementos é o que nós precisamos. Nós temos carências, nós temos que ter essa consciência. Eu não posso rodar o elenco porque eu não tenho jogadores ainda que complementem e que se completem dentro de um mesmo nível. O que eu preciso é ter, primeiro, uma briga constante por posição e, segundo, jogadores que, teoricamente, venham e mantenham a mesma condição daqueles que estarão atuando hora quarta, hora domingo. Então, nós temos que colocar um pouco mais de disputas na nossa equipe. Enquanto nós tivemos, o ano passado, uma equipe com um padrão montado, essa equipe respondeu. Vocês perceberam isso? Agora, quando nós tivemos necessidade de muitas alterações, nós tivemos muitas dificuldades. Braga, me conta, o que o Corinthians procura? Quais são as posições? O Corinthians procura... Bom, a gente imaginava uma lista que começava com zagueiro, só que hoje teve uma notícia... Já recebemos um zagueiro, gente! O João Pedro Tchoca. O Tchoca voltou. Tinha sido negociado com o Torino, chegou lá, fez exames, foi reprovado, voltou. Bacana. E o Corinthians soltou uma nota, disse que ele estava bem, que estava relacionado para os jogos, então ele vai voltar para o grupo. Não vai agora para a final da Supercopa Rei, mas ele está integrado. Mas temos que saber o porquê. Né? Exatamente, deixa eu perguntar, vamos fingir que está tudo normal? Sim. Então, exatamente. até dar Essa é a grande O cara ser problema. reprovado na Torino, alguma coisa aconteceu, né? É que provavelmente não vão querer fazer muito alarde para não prejudicar o próprio jogador também, né? Já que é um ativo do clube, de repente, achar alguma coisa no joelho, por exemplo. Como ele estava jogando no Corinthians, se não for nada grave, acho que eles vão tentar tratar internamente para não diminuir esse ativo do clube que é o Tchoca. Né? Bom, então assim, se ele for jogar, se ele for voltar, zagueiro é uma solução, uma Porque coisa daí que já tem está resolvida. Gustavo, André, o Gabriel Paulista que acabou de acabou chegar. de entrar, que são 3 legais. Aí tem o Kaká, que pode, se quiser, fazer outra coisa. E aí o Tchoca, né? E eu ia dizer que perdeu o Félix Torres, mas acho que perdeu é uma palavra muito forte, né? forte. Também saiu esse ano o Félix Torres. Aí o Corinthians busca um lateral esquerdo para ser reserva do Matheus Bidu. O Matheus Bidu está muito bem na posição. Angileri, já era. Eu acho que talvez não tenha tanta sequência nesse ano. Entendi. Um volante, um meio-campista, era o Alisson, né? Mas o Alisson foi, visitou, conheceu o lugar, mas não contrataram. Falou, gente, é muito longe aqui. Eu não venho, não, eu vou voltar lá. Porque o Morumbi eu não preciso nem ir. É ali, ó, aqui perto. Eu né? acho que o Corinthians se arrependeu. Porque, assim, se vou jogar a culpa em 1 milhão, né? Claro que a gente sabe da crise financeira que está o Corinthians, mas conseguiria 1 milhão se fosse uma emergência, assim, ó, toma aí 1 milhão, ia pegar emprestado com alguém. Eu acho que depois de uma análise interna, principalmente com o bom futebol do André, bom futebol que o André vem apresentando, e o Matheus Pereira também, que, na minha opinião, é a melhor contratação até agora, jogador que joga para frente. O Corinthians não vai sentir falta do Maicon, na minha opinião, que é um volante parecido ali, canhoto e tal. Eu acho que o Matheus é muito mais dinâmico e o Alisson viria para essa posição. O Alisson não é um primeiro volante. Ele viria para fazer ali o lado direito, às vezes o corredor, uma posição parecida com o Carrilho ali, consegue fazer mais de uma função. Mas eu acho que depois de uma análise interna, o Corinthians viu que é um achismo meu, tá? Que não valeria a Ele é não pena ia investir. poder jogar o Paulistão, porque já jogou pelo São Paulo. E teve uma pressão interna ali de muita gente em volta do presidente para não contratar. Eu li, não sei que é real, que quando viu que seria algo em torno de 19 milhões que iria gastar com ele, eu não sei de onde. Se comprasse, né? Se efetuasse a compra. Mas verdade. para o empréstimo até o fim do ano era um valor ok, Valor 3 ok. milhões. Jogável, né? Jogável. É um valor para você tirar um jogador do rival.
um preço ok. E o Corinthians ainda busca um atacante. Não sei se um 9, mas mais um atacante para compor esse elenco. Provavelmente o Yuri deve ficar só até o meio do ano, né? De tudo. Tem essa expectativa. Eles querem, acho que, 22 milhões de euros só a parte do Corinthians, né? O Corinthians tem 50% e aí o Zenit tem outra metade e tal. Mas o Corinthians quer 22 só dele. Quer 22 só dele, vai ser no mínimo 40. Agora. Vai ter que fazer mais gol. Vai ter que... Vai ter que ser menos 8 ou 80. Perder menos. Exatamente. Tem que fazer mais gol, ou seja, perder menos gol. Essa conclusão. Isso, tem que fazer mais gol para valorizar. Porque a parte 20, porque acho que já teve oferta de 22 ou até de 25, mas por valor total. Então, se o Corinthians quer mais, tem que fazer mais vai gol. ser o quê? No mínimo tá bom, 30, 25 né? milhões de euros No mínimo pelo 30, Yuri. se o Corinthians quer 22. O Yuri, que o Yuri é novo, né? Tem esse... Eu acho que o Yuri tem minha idade. É, não tô o Yuri enganada, tem- ele Não é 23. possível, você tem 14 anos, Que ela nem isso, deveria gente? estar trabalhando aqui. Casquetado, Tô zoando, 14 adoro anos. falar isso. Mas ele é muito novo, só que 24. eu acho que... Ele tem 24, é 24. um ano a mais que eu. Eu acho que 25 milhões é muito para um jogador que oscila muito da É, forma que ele acho que oscila. tá bom. Ninguém aqui tá falando que ele é um jogador ruim, muito pelo contrário. Decisivo, mas ele ainda... Não sei o porquê, ele oscila muito, ele perde muitos gols. Então, 25 milhões de euros é muito dinheiro. É. É Tem uma muito possibilidade de chegar a proposta, o Corinthians vender e o Zenit carregar o percentual dele sem vender, né? Mas Sim. aí é uma coisa de negociação. Isso é dinheiro. feito. Deixa eu perguntar outra coisa. O Memphis Depay, gente, estreou no Corinthians quarta-feira na derrota contra o Bahia. Ele jogou 63 minutos ao todo. É lógico que estava fora do tempo do jogo? Tava, eu vi, né? Mas enfim, né? Vocês acham que ele pode ser titular domingo agora ou essa questão física, Bira? Ah, Zé, eu espero que ele seja titular, Eu né? também. É uma Tem que ser. Ele decisão. andando- Eu acho que o Corinthians, inclusive, tem esse projeto do Memphis justamente para conseguir jogar decisões, né? E aparentemente o Memphis provou que foi um bom investimento. porque Em o jogos Corinthians- decisivos. Em jogos decisivos, exato. Acho que a grande crítica da torcida do Corinthians é essa coisa de até escolher jogo, né? Digamos assim, de só pegar aquele jogo que tem um holofote muito grande para conseguir, né, enfim, desempenhar o que se espera dele e ao mesmo tempo ele é utilizado contra o Bahia para pegar um ritmo de jogo e conseguir Foi o primeiro jogo dele. Foi o que a entrar gente contra o falou, Bahia. que O primeiro jogo provavelmente do ele ano, entraria né? justamente para pegar o ritmo para jogar a final Para tentar Eu jogar. acho que Exato. deve ser titular. E se Tem não que for, ser, aí tem tem que alguma ser. coisa errada no Exato. planejamento da galera. O que eu vi é que o Corinthians pode, se quiser, ter o time, os 11 que eu sempre falei aqui desde o ano passado, que o Bira ficava bravo comigo. O top 5 elenco do Brasil. Eu falava que o Corinthians com 11 era top 6. Não, era top Eu falava top 5? Ah, meu Deus! Que tal top 8? Os 11 titulares? Com os 11 Mas eu também titulares, acho. né? Que era Os um 11 baita titulares, time. top que- 5. 7. É. Ele é o 7º. Na minha opinião, top 5. eu acho Os que o ano 11 passado- titulares é o time que entrou contra o Bahia. Isso, exatamente. É É o o time time que entrou contra o Bahia. Bahia. É o time que entrou contra o Bahia. Na verdade, eu assim... Não, Vai mas, ó, contra no ele, jogo- tá ligado? Eu não, Não, senti você não muita acha? confiança ainda no Gabriel Paulista. Eu jogaria com o Ramalho. Sim, também. Ramalho e Então, eu Gustavo falo pro Henrique. Zé isso, que eu não acho que o top 5, 11 do Brasil ia ter uma zaga Gustavo Henrique e André Ramalho, entendeu? Mas o André, vamos lá, o André melhorou muito do final do ano passado. Não, eles melhoram, mas aí daqui 2 meses a gente vai estar falando, nossa, o André não dá mais. Oscila. Bom, enfim, me fala rapidinho, tem uma dívida com o Memphis que não foi pago um acordo, então estão querendo fazer um reacordo. Reacordo, reparcelamento 2028, do reparcelamento. Acho que são 30 milhões, né, a dívida com o Memphis. Porque a dívida aumentou depois da premiação da Copa do Brasil, né, que não foi paga também. Então, o Uma Corinthians... coisa boa. Acho que esse cenário todo dificulta muito a renovação dele no meio do ano, né? Então, talvez a gente esteja Você vendo... sente que ele não fica depois da eu Copa? Eu acho acho que que não. não. Eu acho também que ele vai para algum time, até Ou da foi pra Holanda. Holanda, Vai ser bom para ambas as partes. É, eu acho também assim acho, que hein? em vários momentos o Memphis foi decisivo, né? Ajudou o Corinthians, principalmente em jogos de Copa aí, reta final de Brasileiro desde 2024 ali. Mas é aquele casamento que chegou no fim, não deu Mas será certo, que ele vai não cada vai um pro pro seu outro time do lado. Brasil, sei lá? Porque eu acho que ele é tão Brasil... me Outro time recebeu que bem, bancaria, difícil. mas qual outro time que propósito. bancaria ele? Que A gente teria tá falando cacife de- para bancar o Vamos lá, salário dele? Flamengo. O Flamengo É. que comprou agora o Paquetá, né? Então, mas 200 olha e tantos isso. milhões. Olha o time Gente, estrelado gente, que o gente, Flamengo... o meu ponto tá chegando mensagem do nosso diretor, que é Santista, falando assim, Memphis com Neymar no Santos? Então, os amigos, pô. Bom, a gente tá falando de um Memphis Vai que tem... fazer parceria mano. das empresas Cara, do Ney lá e o Ney Eu banca. aceito. A Pode gente tá falando trazer. de um Memphis que tem 30 milhões de bônus a receber.
que o Corinthians está tentando parcelar até 2028. E se tudo Salário der certo, e direito de vai imagem ter tá em dia. mais coisa para pagar nesse Exato. domingo. Que tem... Eu acho que exatamente. são pouquíssimos os times, eu falaria o Flamengo, que teria condição de pagar, assim, Mas o sem... Santos tá aí, devendo quase 200 por Ney daqui a pouco. Deve um pouquinho mais, né? E ele tá lá jogando. Devendo e luxando. Devendo no Xanda, é isso. Assim, você vai depois dar certo, né? Não vai virar um negócio... Mas a gente tá falando, o Ney tem muita identificação com... Super, com- não, eu acho que é super. muito diferente a Também situação do acho. Memphis, que, porra, vem de lá de fora e Não, tudo mais. total. Eu não sei se ele iria pra outro time. Eu acho que ele se identificou muito com o Corinthians, não é à toa que as campanhas que ele vem fazendo em favela, fazendo trança. E eu acho que é muito além de marketing. Eu acho que ele realmente se identificou Eu muito. acho que ele É, curtiu justamente mesmo. por isso que eu Muito, pergunto, muito, será muito. que ele vai vai voltar pra Europa? Não Mas sei a gente se tá parece falando que é de o um que ele jogador quer. também que ele... Ó, a gente tava falando aqui agora de escolher jogos pra jogar, jogos importantes. A gente tá falando de um staff que já tá estressado com essa questão de querer parcelar ainda mais essa bonificação até 2028. São mais 2 anos aí até ele receber esses 30 milhões. Então, eu não sei. Eu acho que ele realmente pode se indispor um pouco com o Corinthians e não ficar até Não ficar. Pode ser. Tem isso. Pode Mas ser. eu não vejo ele em outro time daqui, cara. Ele se identificando tanto, eu não, Lógico, não o Corinthians vejo. ele ficou amigo do Rariel, aí no Cruzeiro ele e o Jonga ali em BH, é a cara também, dando um rolê. Aí ele vai conhecer todo o trabalho do clube de esquina, vai descobrir Exato, a vai descobrir o origem da Milton luta. Nascimento, que todo Milton- gringo quando vê fala, Falar "Meu de Deus." uma coisa. Ah, se fosse ele, vai pro Rio, né? Se fosse Também. ele, vai pro Rio, né? É, o Rio não é uma má Pô. ideia pra ele não, tá? Não, muito pelo Gente, mas ó, contrário. por falar em mercado da bola, por falar em Copa Super Rei, né? O Flamengo recebeu ontem a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 42 milhões de euros, dá o quê? 260 milhões de reais. É loucura. O meia Coisa de Lucas pouco a Paquetá foi recebido em festa lá no Rio. Roda as imagens aí. Vamos ver um trecho dessa chegada do Paquetá, quer ver só? Para vocês terem uma ideia do que foi. Cara, eu posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar. Meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. Eu não sabia que a gente ia chegar no Rio, porque Jesus, a gente está falando para a gente vir aqui. E Jesus fez o nosso sonho ser verdade. Depois disso é até difícil da gente continuar, né? Braços da torcida, né? Pô, muito legal essa imagem, né, Zé? Eu confesso que eu sempre gosto desses retornos ainda para dar retorno técnico, sabe? Que ainda joga bola, né? Não é fim de carreira. Exato. E assim, coloco o Neymar também nisso, sabe? Por mais que a situação do Neymar é um pouco mais complexa fisicamente, mas é muito legal quando um jogador que ainda tem um mercado gigantesco... O Gabigol também. O próprio Gabigol, cara, mas vários, assim, o Coutinho quando voltou pro Vasco, você tem ali o Arthur agora no Grêmio, esse movimento é muito bacana, cara, eu acho que engrandece o futebol nacional. Mas 42 milhões, gente. É muita grana, eu acho que é aquilo. Tudo bem, o Flamengo tem, faz o que quiser. O Boto virou e falou, o Flamengo tem dinheiro pra Dedéu. Aí o Cruzeiro virou e falou, então tá, então eu quero esse dinheiro. Aí o Flamengo falou, não, mas não vai ser com você mais, agora vai ser com o pessoal lá fora. E aí mostrou que tem essa grana, né? Eu tava fazendo uma pesquisa, Zé, 42 milhões de euros seria a contratação mais cara da história do Borussia Dortmund da Alemanha. Olha aí. Seria a contratação mais cara da história da Roma,
na Itália e seria a contratação mais cara do Lyon na França. E a gente está falando de 3 times que são gigantes europeus ali. Então mostra o poder mesmo dessa contratação. É uma contratação que vale o elenco do Mirassol, é uma contratação que vale os 2 maiores elencos do futebol colombiano, né? O Atlético Nacional e o Júnior Barranquilla. Quando você coloca em exemplo assim, Bira, você me deixa muito assustado. Não, e é surreal mesmo. Eu acho que a questão que vai ficar para muita gente debater é a questão de custo-benefício. Vai ter que esperar ele estar em campo, porque muita gente fala do Memphis, até o próprio Memphis, o Corinthians, muito essa questão, valeu a pena, não valeu, joga, anda em campo, mas nas decisões resolve, já se pagou. Então, assim, eu acho que com o Paquetá vai ser a mesma coisa o Gerson no Cruzeiro, que o Cruzeiro investiu uma bala e o Gerson ainda não correspondeu. E se machucou ontem, nós vamos mostrar. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter que esperar o Paquetá pisar no Maracanã, no gramado e jogar. Se jogar bem, deitar, pô, tá bem demais. Se vê que não desenrolou e tal, os caras falam, pô, mas pagaram também o caminhão de dinheiro. Ele então, vai ser cobrado. Né? A avaliação a cobrança vai ser a mesma coisa em cima do financeiro. O jogador mais cobrado da história do futebol brasileiro. Tá uma discussão, com motivos óbvios. Gil, tá uma discussão. Que prateleira é o Paquetá? Um cara falou, não, é da primeira prateleira. Eu penso, se fosse da primeira prateleira, não estaria no West Ham. Aí o pessoal falou, então, mas não era para estar no West Ham. Eu também porque ele poderia ter subido. Ele está no City, né? Poderia estar no City. Aí houve aquele problema todo da aposta, tal. E ele não subiu essa prateleira. Se tivesse ido, talvez não estivesse voltando agora. Se tivesse naquela prateleira, talvez não estivesse voltando agora também. Quer dizer, é louco isso. Ele passou por uma situação delicadíssima, né, na carreira dele, de flertar com um fim de carreira mesmo, né? E muito precoce de um jogador que, pô... De talvez ser banido do futebol. E que nem a gente vê várias duplas surgindo, né? Hendrick e Estevão, era Paquetá e Vini, né? Então, existia ali um Neymar e Ganso, né? Acho que eles foram uma dupla. E o Vini deu muito certo, né? E o Paquetá pingava ali, aí ia para um time, né? Putz, não tinha tanta... Foi pro Milan, aí não tinha tanta... E mesmo na seleção, né? Eles não conseguiram ainda. Até hoje ele não conseguiu engrenar na seleção brasileira. Mas eu acho, Zé, que é uma prateleira nível A, tá? De futebol. Entendi. Não só brasileiro. O que acontece é muito... Se normaliza algumas questões dentro do futebol que não era para se normalizar. Por exemplo, clube dever jogador. Sim. O clube acha que está fazendo um favor pro jogador de estar cedendo a vitrine ali. O jogador tá lá, mas o jogador tá trabalhando, o mês tem que ter 30 dias. Ponto. Que jogador é um robô. Que o cara não tem sentimento, que o cara, você não vê ele falando, não sei se o Flamengo precisava de mim, mas eu precisava do Flamengo. Então, às vezes, mas se ele tivesse bem lá, não ia voltar. Mas, às vezes, o cara sente saudade do ambiente. E o cara quer ser carinhado, né? Exatamente. Então, a questão familiar. Eu já vi jogador vir embora por causa de família, eu já vi jogador vir embora porque não aguentou a pressão fora, porque a torcida fora do Brasil também alguns times, você pega lá na Turquia, a própria Grécia, onde eu joguei o AEK, torcida de louco, assim, de invadir treino também, essas coisas. Então, às vezes o jogador não suporta isso e quer migrar para outros lugares. Então, assim, não pode se normalizar a questão... o cara ganha muito, ele tem que jogar todos os jogos da temporada. Existe lesão, existe outras coisas. Então, não é passar pano para jogador, mas, assim, existem essas questões que não são palpáveis pra gente. Bastidor, né? Bastidores. A questão do Neymar, eu sou super fã. Você acha que o Neymar queria estar machucado, viver machucado? Total. Aí o pessoal, não, é de vidro, jogador aposentado. O cara deve estar sofrendo pra caramba, tratando lá pra tentar voltar e querer jogar. O discurso do Paquetá, inclusive, é parecido com o do Gabigol na apresentação. O Gabigol também fala, cara, eu precisava do Santos. Talvez nem fosse o melhor momento para o Santos, mas eu precisava estar aqui e a gente está falando de um Paquetá, a gente estava citando aqui agora, da oscilação do Paquetá. Vai para o Milan, oscila, vai para o West Ham, tem a questão da aposta. O Paquetá é um menino muito novo, que não conseguiu se provar ainda na seleção brasileira. Teve esse problema muito grave na carreira, quase ia precisar encerrar a carreira muito jovem ainda. Ele volta para um Flamengo, onde ele foi revelado com a torcida que a gente viu agora. Abraçou ele de uma forma absurda, ele pode reencontrar e pode jogar um futebol que a gente não viu ainda do Paquetá. Pode ser. No momento em que ele vai estar literalmente em casa, jogando com a torcida que mostrou mais uma vez, né? No auge da carreira anos, dele. Né? Então, coisa assim, de ele 28 anos, tá? 28 anos, é um menino novo ainda. Ele deve ter sofrido muito lá durante esse período de investigações, né? Sim. De pré-julgamento, da própria ainda se fala muito inglesa, disso, né? Eu acho que o caso do Paquetá é parecido com a questão do Bidon no Corinthians. O que eu quero dizer? O treinador achar melhor posicionamento para ele. Porque o Dorival falou que o Bidon é meia.
tirou o Bidon lá de trás, isso, jogou mais pra frente, e o Bidon evoluiu pra caramba e hoje é um dos caras do Corinthians. O Paquetá, a mesma coisa. Ele joga aberto, ele joga mais por dentro, ele joga de segundo volante, ele joga de terceiro homem, mas em alguma posição ele vai ser o especialista. Então, acho que a função do treinador hoje, o Felipe Luiz, vai ser achar esse posicionamento ideal do Paquetá para ele, desabrochar. A gente está falando de um dos melhores técnicos do Brasil também, o Felipe Luiz. Eu vou colocar uma arte, Natália, que eu queria que vocês me ajudassem numa coisa. Porque a gente está falando de uma contratação que é a maior da história, né? Nossa, aqui. O Bira trouxe uns comparativos que são realmente assustadores, né? De números. Mas quer ver? Coloca a arte na tela. O que eu pergunto para vocês é o seguinte, é um desafio. Paquetá tá em que posição nesse ranking aí que a gente colocou das maiores contratações da história do futebol brasileiro? Nós elegemos algumas. Vocês podem até discordar e podem colocar outra, tá? Disque Marcelinho. Eu ia falar disso agora, não, cara. Disque Marcelinho não, gente. Vamos lá. Pô, mas o Marcelinho chega bicampeão brasileiro e tem aquilo ali tudo, mas em questão de... Eu falo muito que, pra mim, as top 3 contratações do futebol nacional ainda são o Romário, ainda pra mim é top Ronaldo e Neymar. O Romário chega no Flamengo sendo campeão do mundo e melhor jogador. Então, ali, ó, tem algumas coisas no contexto. O Romário vem sendo um baita jogador na Europa. Ele quis voltar nessa época. Um ano depois de ser tetracampeão do mundo. E melhor jogador do mundo. Raí no São Paulo, 98. Carlito Tevez no Corinthians. Eu como corintiano, adorava o Tevez. É uma baita contratação. Mas ele estava no início da carreira dele aí. Tinha 18 anos, acho. Ele estava saindo, né? Eu cheguei a treinar com ele. Você chegou a treinar com ele? Nessa época. Eu voltei do Flamengo de empréstimo, final de 2004. Aí peguei a pré-temporada de... Você estava no dia que brigou com o Marquinhos, não? Não, já tinha saído. Eu fui emprestado pro Celta de Vigo, mas peguei 2, 3 semanas de treino, que a gente ia pra Extrema lá, e veio ele e o Seba, o zagueiro. Isso. O Betão teve aqui, o zagueiro, e ele falou muito bem do Tevez. Falou, o Tevez era muito tímido, então ele era muito fechado e ficava só no quarto. Para ele se soltar foi bem complicado. Que o Betão é um baita treinador hoje, tá? Né? Aí, o Carlito? Tá no Tajeres. O Ronaldão, eu coloco também, acho que o Ronaldo mudou o patamar do Corinthians. Ele chega machucado, ele chega lesionado, mas é campeão da Copa do Brasil. E tem a redenção de Ronaldo, ele chega machucado, fora de forma. Não que ele tenha entrado numa forma brilhante, mas ele leva o Corinthians para muita coisa. Pena que os dirigentes depois, enfim, perderam esse grande momento. Pena os dirigentes também. Né? Ronaldinho ali no Flamengo. Que foi também uma coisa bem marcante, né? Porque... existia aquela coisa de que ele ia pro Grêmio, né? E, de repente, ele... O Grêmio chegou a preparar, né? O anúncio, contratou uma pessoa para fazer o anúncio. E aí você vê, mas o auge dele não foi nem no Flamengo, foi no Galo depois, né? Eu também acho. O Galo, ele mudou o Galo. Sidorf no Botafogo, o Pato no Corinthians e o Neymar agora no Santos. Então, Bira, o teu ranking de 3, aí como é que você coloca o Paquetá se você fizer um ranking de 3? Então, acho que não, Zé. Eu acho que eu coloco o Ronaldo, Romário e Neymar ainda. Mas eu acho que a contratação do Paquetá já vem junto com a do Ronaldinho, sabe? Eu acho que tem um peso... Lógico, o Ronaldinho muito mais jogador naquela época, mas também numa fase muito pior que a do Paquetá. Então, enfim, e acho que tem a discrepância de valor ali. A do Paquetá, eu ia falar do Paquetá é impactante. É difícil falar isso. E aí deu uma travada. Mas é impactante pelos números, né? Principalmente. Tô fazendo uns gaguinha pocotó no meu pai. Pelos números e pela idade, né? Porque ele tá num auge físico e técnico, né? Todo mundo fala que o jogador de futebol do 28 anos é quando ele tá do 25 ao 28. Ali é o top do cara. Depois do 28, começa o 30, começa a cair. Roger, faz um ranking de 3 ali. Se você quiser, você pode colocar o Paquetá nesse ranking. Não coloco. Eu vou com o Bira. É Romário, Ronaldo e Neymar. Gil, você, querida. Eu vou colocar Romário, Ronaldo e Neymar. O Paquetá, a gente, como o Bira falou, é estrondoso pela questão de números, mas em questão de jogar bola, não entra no top 3 ainda. E sabe o que eu acho que influencia também? A questão da posição. Também. Da posição, porque ali são todos fazedor de gol, jogo bonito, decisivo, não que o Paquetá não jogue bonito, mas o Paquetá é um volante, meio mais atrás, então eu acho que isso influencia também. Tá. Vocês sabem que eu tô vendo o Sidorf ali, eu lembro que o Sidorf causou um impacto muito forte em mim, porque eu falei, cara, o Sidorf eu achei muito fera também. Eu lembro que eu assisti o jogo porque eu adorava ver o Sidorf. Braga, você, me faz um ranking de 3, vai? E como é que você coloca o Paquetá aí? Eu acho que o Paquetá não entra, não. Mas porque ele só ganhou um Carioca no Flamengo, né? Embora ele tenha muita identificação, ele não tem uma história pregressa tão forte em termos de título. Acho que Romário, Ronaldo e
Neymar, mas eu tiraria o Pato dali e colocaria, por exemplo, o Adriano, quando apareceu no São Paulo. Foi legal verdade, também. Também Adriano no São Paulo. Impacto. É que o Pato ali lembra o pênalti, né? A cavadinha. É porque foi uma troca também, né? Foi uma troca com o Jadson que o Pato estragou tudo, né? Porque quando ele chegou no Corinthians foi também impactante. Nossa, o Pato, tinha um vídeo legal. Verdade. A saída dele é que foi o negócio do pênalti. Aí... É que nem eu falo que o Neymar, às vezes a gente fica pensando, né? Depois de um ano, tipo, putz, será que ele entra, né? Mas na hora que ele chegou, foi bizarro, né? Foi um negócio muito louco. Tecnicamente, o Neymar ele ainda é muito diferente do que qualquer outro jogador que a gente vê hoje jogando. Ele tá lesionado, a gente sabe que o joelho dele hoje... Cara, Gil, ele é o nosso único cara estelar. Ainda, a gente torce pra ele ir pra Copa, porque pra mim, hoje, é uma única opção do Brasil lutar de frente contra as seleções. É se o Neymar tiver em um auge físico que ele consiga jogar. É o nosso 10. E olha que eu não sou defensor... Vamos lá, com calma, porque também é uma fanbase muito forte na internet. Mas, assim, é um cara que hoje é o melhor jogador da seleção brasileira. É o ídolo de uma geração. Da seleção brasileira imaginária, né? Imaginária, porque ele não tá nem jogando. Exato, vamos lá, com calma, né? Ele não tá jogando, enfim, tá lesionado. Mas se ele for, ele ainda é diferente dos outros jogadores que estão hoje. A gente fala de um Vinícius Júnior que tá no auge gigantesco, de um Rodrigo que a gente bota muita fé nesses jogadores, mas até eles mesmos falam que sem o Neymar é muito diferente jogar. Entendeu? Eu acho que se o Neymar tiver num... Cara, eu não vou nem colocar 100%, 70%. E ele tiver bem, acho que com a cabeça no lugar, é a forma da gente brigar, Eu acho que é o único jogador cara. que a gente discute se vai pra seleção ou não, brigando pra não cair, sabe? Tipo, justo, acho que pelo peso, entendeu? É tão diferente, é tão fora da curva, que mesmo num time fraco, mesmo com uma sem temporada jogar ainda, abaixo, né? Que ele tá sem jogar. a gente fala, pô, ainda dá. Então, eu, assim, claro, gente, pelo amor de Deus, isso tem uma gigantesca diferença do que eu vou falar, mas a situação do Neymar é um pouco a situação do Ronaldão. O Ronaldo, quando chegou no Corinthians, ele chegou, fez a diferença. E fora de forma fisicamente também. Ele melhorou a forma, porque ele queria muito a seleção, você sabe mais do que eu, né? E quando ele sacou que não ia rolar a seleção, porque realmente ele não tinha como, né? Ele desmonta de vez, se aposenta, vai embora. E mesmo longe da sua forma ideal, ajudou muito o Corinthians. Ele fez a diferença. Igual o Neymar no Santos, talvez. porque no final, se não fosse o Neymar, o Santos estava na Série B. Talvez o Santos estivesse na Série B. Eu tenho quase certeza que sim. Verdade. Deixa eu rapidinho perguntar para vocês. A gente falou da Supercopa Rei. Para vocês, eu acho assim, Flamengo é favoritaço. Eu não estou fazendo a zica reversa, né? O que vocês acham? Quem pode... Palpite, vai, Bira, palpite, chuta um. Putz, é que assim, com o Flamengo vindo de derrota e o Corinthians vindo de derrota, eu acho que a chance do Corinthians ganhar, velho, sabe? A história do Corinthians é essa, cara. Você fala, putz, vai perder, certeza. Tem muita gente falando, o Flamengo vai descontar no Corinthians. Aí o Corinthians vai lá e mete 1-0, segura o jogo, sabe fazer aquele jogo de decisão mesmo, que eu acho que esse é o grande trunfo da equipe do Corinthians, desse elenco, né? E acho que vai ficar marcado na história do Corinthians também por causa disso. Pô, saiu de uma fila de títulos nacionais e consegue ganhar um Paulistão contra o maior rival, porque é um time que joga decisão, sabe jogar decisão. O Dorival tem esse histórico. Exatamente, em Copas, também. Né? Em Copas, em total. Jogar melhor do que... E eu acho que a cara do Corinthians fazer 1-0 e levar, e crise no Flamengo, o Paquetá agora vai ter que salvar. É a única chance do Corinthians. 1-0 magro. Crise no Flamengo, Felipe Luiz vai embora. Misturando com os desejos. E normalmente são jogos bons, né? O Flamengo já veio na Neoquímica Arena e ganhou do Corinthians. O Corinthians já foi no Maracanã e conseguiu ganhar do Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Equilibrado. Eu espero bastante gol, tá? É mesmo? Eu espero, tipo... Falou 1-0 agora, cara? Não, mas eu digo... Nos pênaltis, né? 10 eu falei 1-0, mas eu digo um gol de diferença, assim. Não, a gente mas sempre eu espera acho que... muito gol, eu sempre... eu acho que pode ser muito, assim, um 2-1, 2-2 e pênalti. Jogo bom de ver. Enfim, Gil, o que você acha, Gil? Estarei lá, em meu Brasília. Deus. Assim, como eu falei, eu vi um Flamengo que caiu na roda ali de São Paulo, no jogo no Morumbi. Eu acho que o São Paulo conseguiu fazer um bom jogo contra uma equipe que a gente já falou aqui inúmeras vezes, que tem 2, 3 times para jogar. Um Flamengo que tem, a Arrascaeta, agora tem o Paquetá, enfim, que é um time muito, muito, muito bom. Mas eu acho que se o Corinthians for com garro, com o Memphis bem, fisicamente,
bate de frente. A gente está falando da maior potência hoje, que é o Flamengo, mas de um Corinthians que acabou de ser campeão também, tem um elenco bom. A torcida reclama muito do Dorival, mas é um treinador copeiro, é um treinador que sabe jogar com a pressão. Duas maiores torcidas do Brasil, acho que vão fazer uma festa bonita lá em Brasília. Eu vou colocar o Corinthians campeão. Ô, Rocha, você teve nos dois, vai. Teu palpite é importante. Não, o coração é Corinthians. Eu falo, tem 30% de Flamengo. O pessoal fala uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então eu tenho um carinho pelo Flamengo, mas a torcida vai para o Corinthians. Eu acho que vai ser um grande jogo. E as peças individuais eu acho que vão decidir esses jogos, tanto para Corinthians quanto Flamengo. Coletivamente, o Felipe Luiz sabe fazer o Flamengo jogar e o Dorival também sabe fazer o Corinthians jogar nessa parte coletiva. Então, é o Memphis numa jogada inspirada, vai ser o Pedro numa jogada inspirada. Eu acho que o isso Alberto que vai... acertando gol. Exatamente. Eu acho que isso que vai decidir o jogo, mas assim, eu tenho mais medo da linha de zaga do Corinthians do que do Flamengo. Apesar que a linha de zaga do Flamengo é tão confiante que muitas vezes eles entregam uma paçoquinha ali. Os contra São Paulo mesmo, né? Exatamente. Então, acho que o Corinthians pode aproveitar erros individuais da linha de defesa do Flamengo, acho que pode ser o diferencial para o Corinthians. Antes de mudar de assunto, Braga, você, vai. O Bira falou de um jogo cheio de gols, cheio de oportunidades, cheio de... Eu tô achando um jogo que vai ser um jogo mais travado. A gente esperava um grande espetáculo, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, não teve, né? Acho que vai ser meio parecido, meio travado, meio disputado por uma bola e o talento vai resolver. É o gol não perdido, é a bola não entregue na defesa. Mas eu acho que o Flamengo é tão favorito nesses jogos que eu acho que vai dar Corinthians, né? Sabe? Eu acho que tá com esse clima mesmo. Todo mundo falando Corinthians, aí chega o Flamengo, mete 3-0, a gente fica aqui, ó. 4-0, eu não sei se essa fala toda de passeio. vocês é uma zica reversa. Pra mim, Flamengo... 5x0 Flamengo. Pô, é que eu não aguento mais vir aqui e falar, cara, eu acho que dessa vez o Corinthians vai cair, velho. E aí a galera... Aí chega no dia seguinte, o Corinthians ganha um mata-mata... Fica todo mundo, é óbvio, né, que ele ia falar que o Corinthians não ia ganhar. Mas não é isso, gente. O Flamengo é favorito, não tem nem o que O falar. Flamengo é muito superior. O Flamengo é né? favorito. Dito isso, Enfim, climinha de Corinthians. Né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapidinho, antes de mudar de assunto, porque, como eu falei, né, a bola começou a rolar no Brasileirão, Bira. Exatamente, Zé. E a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro e quem tem coragem entra no jogo agora, em noite de futebol, emoção e atitude em campo. Acesse estrelabet.bet.br e vai pra cima com a Estrela Bet você também, hein? Tá? E já que o Bira falou de Brasileirão, taca-lhe gol do Brasileirão. Vamos mostrar o Mirassol e Vasco? Podemos? A gente vai comentando em cima. Mirassol abriu 2026 do mesmo jeito que terminou 25. Ganhando. E de virada, né? Ó, teve aí o primeiro gol, inclusive... se machucou o Coutinho no lance. O Coutinho se machuca aí. Lance feio, inclusive. Ele cai, bate a cabeça, foi bem... Quer ver? Dá uma olhada nisso daí, tá? Mas continuou no jogo depois, né? Com a famosa toquinha, continuou no jogo. Foi 20 do primeiro o Diniz tempo. gritar na beira do gramado. Carlos Cuesta. O Bira comentou aqui no começo do programa sobre o Mirassol. E eu gosto de falar do Mirassol porque, assim, são equipes, o Mirassol até o Bahia, que já tem uma metodologia de trabalho, metodologia interna ali, a diretoria, e de contratações também, porque o Mirassol perdeu algumas peças e repôs dentro das mesmas características. Saiu o Chico da Costa, eles trouxeram o André Luiz. Olha essa saída de bola, Roger. Fica olhando. Olha ali. É o dinizismo. O Vasco sai no dinizismo. Não, e o destaque é o passe do Alisson ali de letra. Olha o passe do Alisson. É um golaço. Esse é um risco, né? O Diniz há anos com esse tipo de jogo que acaba correndo, acerta muitas vezes, mas a hora que erra tá na zona 1, que a gente fala que é a zona de perigo ali, e acaba tomando vários gols. Foi assim com o Fluminense. Às vezes E eu chamei a atenção, Roger, porque esse gol, depois eu vou chamar a atenção dele de novo, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Enfim, o Mirassol estreou, meteu 2-1, chamou muita atenção a crise de pelanca, né, do Diniz. Não conhecia esse termo. O crise de pelanca? Crise de pelanca, muito É boa. quando você tem pelanca aqui, você faz... Essa é a crise de pelanca. Pô, cara! Agora, é curioso que é o Nuno Moreira, né, que fala... Eu vou mostrar. Não fiz nada. Vai mostrar? Quer ver? Vou mostrar. Então, Mostra aí. A crise de pelanca do Fernando Diniz, nós vamos colocar, porque era a parada cooling break, né, que tem também no brasileiro. Pausa d'água. E, enfim, o gole d'água. E tem áudio, quer ver? Por favor, coloca aí. Vamos ver. Você não quer jogar, Xará? A bola atrás tá parado. Tá parado, você tá parado. Coutinho não tá descendo pra jogar. Senão não tem como jogar. Então vamos só chutar. Tá parado.
A bola pegou lá com esse dele, você tava aqui, ó. Ficou aqui, 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 aqui. Você é a mesma coisa. Como é que vai jogar? Então vamos chutar, aí não reclama. O time só chuta como vocês reclamavam. O outro técnico. Baixa pra jogar. Vai dentro da área jogar. Vai se vai pra perto da bola. Olha o quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada, nada. É pra você fazer, é pra você jogar. Não quer ganhar essa merda desse jogo. Isso cai tão suave ali no vestiário, né, Roger? É cai complicado fofinho, assim, né? porque é uma coisa pro Fernando Diniz comum. Porque super. ele faz isso em vários jogos, teve a treta lá com o Tietê Perninha, e tal. perninha. Então, assim, só que hoje, com câmera, todo mundo microfonado em todo canto, isso daí vai virar notícia 3, 4, 5 dias. Mas a questão que ele está pedindo ali é os jogadores muito estáticos e ele precisa da movimentação para poder fluir o jogo desde lá de trás. Então... E foi assim que ele tomou o gol. Exatamente. Foi exatamente Não, assim que e ele Zé, tomou o se você segundo parar gol. para pensar, Tava 1-1. a verdade é muito legal pra gente da comunicação ter essa câmera com esse microfone, é muito ruim pro treinador, porque Estão de pedindo pra não fato ter. é um esporro normal do futebol, né? Exato. Sim. Tipo, mas quantos técnicos... Pira, eu acho que passou do tom. O Tietê guardou uma mágoa por mas muito ele não tempo, fala né? perninha, eu acho muito diferente o do ele Tietê falar passou do perninha. tom. Eu acho que Eu passou achei do que tom. esse passou do tom Ali quando ele o em Nuno nenhum fala. momento... O Nuno Tá olhando o quê? o Nuno fala assim, Aí ele gente fala, não tá fazendo "O quê? nada, Você ele não tá fazendo nada, mas eu não fiz nada, É. você não tá fazendo nada. Passou. Não, mas eu acho que eu acho, ó, desculpa, eu acho essa conversa super normal no futebol, Sim. ânimos exaltados. Eu acho que o Roger pode até Roger, falar você já teve quantos coisa técnicos já não pesada assim? gritaram desse jeito. Não, já. E assim, na verdade, o Nuno, na minha opinião, ali não era o momento de ele argumentar com o treinador. Porque o Diniz estava lá efusivo e tal. Qualquer coisa, qualquer um Qualquer falasse coisa ali, ele ia sobrar, rebater, exato. Entendeu? Então, assim, faltou um pouco de entendimento. Deixa ele extravasar. Aí, depois, durante o jogo, ele passou ali na lateral, professor, é isso aqui, aí fala alguma coisa. Então, é o tato, a questão do Total. tato, do time, que às vezes E falta um quando- pouco. Ô, Zé, não, só para completar ali o raciocínio, que era uma coisa é o caso do Tietê, uma coisa é essa. Quando eu falo que é legal pra gente ver e pro técnico não tanto, é porque um esporro normal, quando um jogador pergunta, mas eu não fiz nada, e ele responde, você não fez nada mesmo, não sei o quê, seria uma bronca normal dele com o jogador dele que realmente está errando todas as movimentações que ele treinou. E aí, a partir do momento que tem uma câmera, expõe o jogador. Sim. E aí o jogador parece um ridículo ali, né? Ele fica meio... Entendi. Então, mas uma envergonhado, coisa que é. a gente... assim, a gente fala muito do dinizismo, virou até uma crítica ao Diniz que eu acho errada, enfim, mas a gente fala muito. Eu não sei vocês, você principalmente, Roger, jogador, há momentos que talvez o dinizismo deva ser um chutão para frente. Aí ele cobra o não chutão, coloca o Carille, ele jogou pro Carille ali, ele fala claramente. Os jogadores reclamavam do outro treinador. Jogou que todo E aí, mundo- ali tá 1-1. Aí ele toma o segundo gol exatamente No porque que ele tava ele cobrando. propôs o que ele queria. Porque se ali o Piton chega e se vê numa situação e dá um bicudo, não sai o gol. Mas aí eu acho que também tem a questão que ele tá reclamando ali na parada técnica, né? Que ele fala, o Coutinho tá tendo que baixar para vocês acharem. O Nuno fica parado. Irmão, você precisa voltar também. Senão ninguém vai conseguir achar esse passe. Vai virar chutão, que é o que vocês reclamavam. E aí acho que não acontece. Eles Sim. voltam e o Vasco continua fazendo Para errado. esse tipo de jogo, você precisa ter todo mundo se movimentando. Exato. Então, a partir Um do não momento que movimenta. um não movimenta, e aí você dá o passe achando que esse cara ia se movimentar, Acabou. é onde você perde a bola e toma o gol. Ou seja, com o goleiro, o Fábio do Fluminense, o pessoal falava muito Sim. quando estava no Fluminense. Então, se o zagueiro, por exemplo, não abre, aí ele erra o passe e toma o gol. Então, assim, é meia culpa de quem tá com a bola, porque quem tá com a bola decide o que fazer, independente da Ele movimentação pode dar um dos outros. chutão, se ele Então, quiser. assim, a Então, mas característica... aí é que tá. exatamente, mas aí é tomada de decisão, às vezes, do jogador. Sim, também. total. Mas será que o Entendeu? jogador não fica inibido e fala, putz, eu não posso dar o meu chutãozinho? Então, mas é que, Zé, ele fala ali, vocês reclamavam disso. Então, assim, se é pra fazer o que vocês reclamavam, O Diniz- eu não preciso estar aqui, O chama o Diniz outro cara. respondeu, quer ver? O Diniz respondeu, ele falou sobre isso na coletiva. Roda o Diniz aí, vamos ver. Em relação às discussões, o que acontece é o seguinte, eu sou um cara, e vocês sabem que é assim, não é novidade para vocês. Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso.
A minha maneira de cobrar os jogadores, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. Mas muito mais vocês imaginam. Muito mais. Então os jogadores suportam a cobrança e eles melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança o time melhorou. E eu tenho o jogador um respeito enorme. Tem um jeito de falar, assim, às vezes enérgico e acelerado, e eu sou espontâneo com os jogadores. E aí, às vezes, algumas pessoas gostam que o negócio fuja do controle para fazer o circo, que não existe um circo. Igual tentaram fazer com o Ryan contra o Corinthians. Que eu cobrei o Ryan de uma maneira mais enérgica e foram lá na boca do garoto. E aí se deram mal, porque o Diniz é igual um pai para mim. E aí matou ali. Porque se ele dá razão para alguma coisa, aí cria aquele circo que as pessoas gostam. De vai na maldade. E aí? Eu continuo achando que é isso. É uma discussão normal ali. Em nenhum momento eu vi ele ofendendo o Nuno. Acho que ele está reclamando do que eles combinaram no vestiário. Situação de jogo, não foi pro pessoal. Foi uma situação de jogo. Se não tivesse a câmera, ninguém ia estar reclamando disso. Os jogadores saíram do jogo, perdeu. Que é diferente do Tietê. Que é diferente do Tietê, porque ali vira uma ofensa pessoal, ali, seu perninha mascaradinho, né? Ele não fala, ele fala algumas coisas pessoais. E a gente tem um recorte só do jogo, né? Ele tá falando ali do dia a dia mesmo, com os jogadores, como ele é no dia a dia, os caras conhecem, eles sabem que ele vai estourar no treino. E o que corrobora com ele falou da questão do Ryan e vários outros jogadores que já passaram pelas mãos do Diniz, falam desse lado paizão dele, que adoram ele. Então, assim, para você julgar, você tem que conviver. Então, a gente fala em cima de um lance específico, mas quem convive com ele, eu nunca fui treinado por ele, mas quem convive com ele fala desse lado amoroso. Já jogou contra ele, Roger? Putz, eu não lembro. Eu tive com ele, eu fui ver um Fla-Flu no Maracanã, ele era treinador do Fluminense, até levei meu filho lá, tirou foto com ele e tudo, mas ele me lembrou de mim da época do Corinthians, eu acho que ele estava em fim de carreira e eu estava começando ali. Mas não lembro se a gente chegou a jogar contra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de mudar de assunto, eu vou falar do Botafogo, mas antes eu quero falar com você. Ó, eu vou colocar um QR Code mais ou menos aqui. Eu sempre acerto o lugar agora. Ó. Esse QR Code é o QR Code do R7, tá? É lá que a gente está, r7.com, e R7 a gente está com as transmissões de Paulista, Brasileiro, o Joga nas 11 tá lá também. Tem muita informação, tem as tabelas dos campeonatos, tem o blog do Jorge Nicola, tem o Cosme Rimoli e os bastidores do futebol. Então é muito legal. O que você faz? Pega o seu celular, abre a câmera, aponta para o QR Code e vai direto pro R7, tá? As nossas transmissões desse final de semana, sábado e domingo, também estão lá, r7.com, tá ok? Botafogo, vamos colocar os gols do Botafogo, vocês falam em cima? Porque foi uma goleada, mostra aí o Botafogo, 4-0 em cima do Cruzeiro, todos os gols no segundo tempo, Danilo, Matheus Martins, Danilo e Arthur. E o Danilo... Esse passe foi sinuca ali, ó. Não sei se vai mostrar o replay. Não, era o baianinho de Mauá ali, não era o... Cadê o Arthur? Deixa eu ver. Debaixo da perna do jogador do Cruzeiro. Eita! Que coisa linda, pô. Ô, gente, que golaço, velho. Finalização a lá Romário de bico. Isso que eu falar, Romário, né? Perninha esquerda na passada. Que quase foi vendido aí, na calada da noite. Aí o Fagner, né? Aí já era. O tempo passa. O tempo passa. Ó. O Fagner, há tempos, alcançaria. No Corinthians, ele pararia a jogada. Eu acho que ele correu em linha reta, só tentando acompanhar. De repente, se ele tentasse fazer uma diagonal para tentar parar a jogada ali, né? Fazer o quê? Trocar uma falta por um gol. E a gente vê que o Cruzeiro estava todo no ataque, né? Tinha um jogador só. E foi muito rápido, Gil. Nossa, eles e o Fagner, que num jogo anterior acabou falhando, né? No recuo de cabeça também, acabou falhando. O Danilo de novo. Cara, eu tava falando, Zé, o Danilo quase foi vendido na calada da noite, né? Rapaz, o Textor tava lá, nós vamos falar sobre isso, né? Foi quase, porque e o cara mete 2 gols, ele imagina. Ele quase jogou na mesma panela, o Danilo e o Montoro, né? Pois e o Montoro, que começa a dar agora o ar da graça. Olha esse gol, coitado, olha o Cássio fala assim, eu vou driblar, já foi. Ele dá uma enganada, faz o movimento do passe e corta. E tem algumas equipes que jogando em casa se tornam muito fortes e o Botafogo é uma delas, por conta, né? Tem até a música do tapetinho, caiu no tapetinho, já era. Então, algumas equipes que jogam em casa fazem valer a pena o fator casa e o Botafogo é uma delas. 4 golaços, né?
bem trabalhados, né? E o Cássio ali, gente, eu tava pensando nisso, né? Vocês viram? Coitado do Cássio, né? O Cássio falou, eu nem vou, cara, porque tá... Já tá 3. Já tá... Agora, tá isso aí não é futebol, uma deficiência do Cruzeiro que já era apontada ali pela torcida, né? Insatisfação da torcida desde a temporada passada e não mudou, que é a lateral direita, né? Porque o William, quando é titular, a torcida não gosta, e eu acho o William bem mais técnico hoje do que o Fagner. E hoje, fisicamente, o William é melhor também. Fisicamente acima também. E quando você opta pelo Fagner, fica muito evidente também o porquê do Fagner não ser o titular. Exato. Então, um time ainda que tem feito mercados tão estrondosos, né? É isso, a gente está falando do Gerson, que foi uma bala. Além do Gerson, trouxe o Neiser, né? O Vila Real, que é o atacante, que também é uma super promessa sul-americana. Alguns jogadores de nome. E na lateral direita parece que não tem uma preocupação, né? E, assim, e nesse lance específico do último gol, principalmente, o Cruzeiro aparece com a linha muito alta. E acho que é muito autoconfiança, às vezes até principalmente Fabrício Bruno, né? Sim, que é o Fabrício Bolt e tal, que não conseguiu alcançar os caras, não conseguiu correr para trás. Então, quando a zaga corre para trás olhando pro seu próprio gol, é problema. O segundo gol do Botafogo tem um cara só no sistema defensivo, que é justamente... O Fagner, teoricamente, é o que corre menos. Exato. Então, assim, é um time muito bom, que tem peças muito boas, mas que nesse jogo, cara, num jogo 3-0, você não pode subir as linhas do jeito que o Cruzeiro subiu, cara. E o Fagner é confiança do Tite, né? Isso é então, né? Ele correu... Aí que tá. Aí o Tite perde o clássico, perde esse. Queria saber vê o Fagner, agora. Fagner correndo, quem me dera ser um peixe. Cara, e o porque outro indo embora. A derrota ela acontece no futebol, mas um 4-0 para um time do porte financeiro do Cruzeiro, das contratações que o Cruzeiro tem feito, nessas circunstâncias é um tanto quanto preocupante. Começar o Brasileirão... O Tite disse numa entrevista coletiva de ontem que ele acha que ele errou o planejamento, que deveria ter colocado os titulares mais cedo no Mineiro para poder ir pegando ritmo, ritmo para chegar no porque Brasileiro. O que parece é mesmo fora de ritmo. Vamos ver se vai dar tempo de consertar. Agora pois é, né? Pisar no acelerador. E esse ano ainda... Né? Esse ano vai ser mais complicado, mas ainda né? é início, né, de trabalho, assim, acho. Mas a galera não curtiu, né, mano? Eu também acho que é super começo, né? Pô, ainda mais pensando, cara, a gente tá em janeiro ainda. Mas dia é louco porque janeiro. a galera, eu já vi alguns cruzeirenses, tipo, já não aguento mais, cara. Calma, acabou de começar, o Mineiro tá meio ali... Parece até que o time brigou pra não cair ano passado, né, Pois velho? né? Gente, e o Gerson, quer ver? Mostra a imagem, por favor, Carneiro. Coloca na tela. O Gerson se machucou ontem, é preocupante. Eu tava dando uma olhada, o staff tinha dito que tinha sido cãibra. Eu não sei se confirmou porque nós não vimos, né? até a hora que eu entrei aqui, não tinha nenhuma informação oficial, foi isso ou foi aquilo. O Gerson estreou ontem, né? Eu achei, o pouco que eu vi, achei que ele ainda está fora do timing ali da coisa, não sei o que vocês acharam, vocês viram, a gente está mostrando, né? Ele caído ali, tá vendo ele na área, ali, ó lá. É ali, ó. Né? Nesse momento ele não levanta mais. Não vi algo de impacto, não sei, cara. E quando ele caiu, eu falei, ele vai levantar. Mas não, ele saiu de maca. Com a mão ali. A mão atrás, o que você acha, hein? Ó, depende, quer ver? Vamos dar uma olhada. De perto. Ó, ele foi ali, teve esse contato que foi pesado, ok. Aí ele ficou, Ele deu um último totozinho ali até agora, ele bota a mão ali atrás, ó, lá atrás da coxa. Foi atrás da coxa. Mexendo ali no que jogadaça do Arroio, hein? Questão de músculo é complicado, o músculo engana muito. Você acha que não é nada e é uma coisa muito grave ou vice-versa também. Com certeza já deve ter feito algum exame de imagem, em breve vão publicar alguma coisa aí. E pela esticada de perna, parece um pouco cãibra mesmo ou estou errado, Roger? Ó. Não, pode ser, mas eu acho que não, porque não tem nem o movimento de você, né, fazer ali para tirar a cãibra. Não fizeram, não tirar, só deixaram esticado ali, porque às vezes se você, dependendo do movimento que você faz, você acaba piorando a lesão, por isso que deixaram esticado. Deve ter dado a famosa rasgadinha. Esticadinha. Tem dizendo na matéria, posso dizer o nome do veículo? Claro. Do Itatiaia Esporte, dizendo que o staff do jogador e a assessoria do Cruzeiro confirmaram após o jogo que ele foi substituído por conta de cãibras. Bueno, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Quem somos nós? Que sim. Tomara, porque daí é Tomara que seja. Aí é simplão, né? Aí é estranho. Ninguém foi lá fazer o movimento para tirar a cãibra ali. Aí volta amanhã. O Bira falou do Textor, gente, não sei se vocês estavam acompanhando o jogo ontem, mas enfim, o dono da SAF, o chefão, The Big Boss, John Textor,
Estava no campo ontem, cumprimentou todos que estavam saindo, abraçou, deu um abraço forte, que eu vi dando abraço forte. E ele disse, cara, que vai pagar o transfer ban do bolso, que são 100 milhões, Braga. Tá liso. Mas ele tem Oscar. Mas olha só, tem 4 reforços contratados que ainda não foram inscritos. Além disso, o Textor foi proibido essa semana pela Justiça do Rio de Janeiro de vender jogadores do Botafogo. Descobriram que ele estava negociando, aquilo que o Bira falou, com o Nottingham Forest, que é do Popolos. Marinac. Que ele estava colocando lá, colocou na sacolinha Danilo e Montoro. Cara, o Danilo que já estava lá, né? O Danilo estava lá, voltou e ele ia vender de novo. Olha que maracutaia, né? Cara, eu acho preocupante, né, Zé? Porque no final, vamos ser sinceros, sempre tinha ali uma suspeita, né, sobre essa SAF do Botafogo, se ela era a melhor coisa, porque fazia parte de uma holding, porque nessa holding tinha times que estavam enfrentando problemas. Sim. E aí, de repente, estourou tudo, né? Primeiro no Lyon e aí depois agora no Botafogo, né? Então, eu acho que é um sinal de alerta aí, inclusive para outros clubes brasileiros que estão procurando e achando que só a SAF pode salvar essas gestões. Inclusive o Carneiro me falou, antes daqui a gente estava que ele falou o seguinte, que não, que é assim mesmo, que o jogador tem que rodar, tem que girar. Tá na frase que eu estava aqui, que eu nem vi, é isso? Descobriu que ele estava negociando, o texto foi proibido, não vi a frase aqui, mas enfim... tem uma arte na tela. Agora que eu descobri. Bota a arte na tela. Essa é a frase dele, ó. Eu vou bancar pessoalmente o pagamento ao Atlanta United para encerrar o transfer ban. Isso nos permite acrescentar jogadores que gostaríamos para a equipe. É importante nós voltarmos à negociação normal de jogadores. Nós temos que trazer alguns jogadores. Temos que vender alguns jogadores. Essa é a natureza desse business, falou John Textor. Porque ele quer rodar jogadores dentro das equipes dele, né? Dentro dos empréstimos com o grego que ele fez. Exatamente. Então, o jogador devia 7, aí é 20, aí não, volta só 13, aí tá tudo certo. É complicado, né? A gente não tá lá dentro para saber exatamente do business, mas, o cara já tava no Nottingham, voltou e vai voltar para lá de novo. Estranho. Muito estranho, muito estranho. Não, e é que nem... Você falou isso, Roger, eu lembrei que... Saiu, né, ontem que a negociação do Rony tem o Botafogo envolvida, do Rony indo para o Santos. Porque o Galo deve o Júnior Santos. Pô, mas para aí, o Galo devia pro Corinthians. E o Botafogo deve o Santos pro Jair, pelo Jair, o zagueiro ainda. Então seria meio que uma composição nessa brincadeira. Braga, ninguém paga ninguém. Ninguém paga ninguém. Futebol brasileiro. É o resumo do futebol brasileiro. Porque, cara, quando surgiu a história do Rony, tinham lá, o Corinthians não tem dinheiro, mas tem 22 milhões do Fausto Vera. Agora tem não sei quantos milhões do... Júnior Santos. Mano, é isso, é o Júnior Santos. O Galo viu o Botafogo pelo Júnior Santos, o Botafogo deve o Santos pelo Jair, e o Santos tá tipo, me deem o Rony então. É uma pirâmide, ninguém paga ninguém, né? É o contrário, é pirâmide que ninguém ganha, ninguém paga, ninguém faz nada. O Sport contratou o Carlos Alberto por 15 milhões. Um abraço pro Scarpa aí. É verdade, né? Fala em pirâmide, os caras ficam bravos. Agora é orar, Scarpinha, Scarpinha. Mas isso do Botafogo aconteceu com o Sport também. O Sport comprou o Carlos Alberto por 15 milhões de reais. Achando a brilhante dessa contratação. E aí mandou um jogador da base, o Riquelme, pro Botafogo para bater. Futebol brasileiro, né? Ô, Gil, sabe, eu tô puxando uma pergunta aqui que veio no chat para você. O Wendel pergunta se você ainda é Sport ou já virou Palmeiras? Pelo amor de Deus, gente, isso não é pergunta que se faça, não. Desculpa, tá no chat. Amanhã, inclusive, tem Clássico das Multidões, um dos maiores clássicos do Brasil, Sport Santa Cruz. Pô, não existe não qualquer... respondeu até agora. Não respondeu. Esporte muito, minha gente. É porque eu tô com manga longa, mas tem aqui no meu braço uma razão para viver eternamente. Não, vou falar. Ela me perguntou, Zé, eu posso vir? Vou defender a Gil. Por favor, assim, eu abri o estúdio como? Antes de... Entrou Zé, oi, boa tarde, Zé. Boa que tarde, legal, Zé. tô aqui de novo, pô, um prazer e tal. Você tá Sempre. bem? Tô bem. Ela falou, escute, posso vir vestido de esporte? Posso vir com minha camisa do esporte? Eu falei, da minha parte, tudo bem, né? Então, olha, vamos combinar? Próxima vez, camisa do esporte. Segunda-feira, camisa do esporte. Pro Wendel, pra galera que tá perguntando, tá? Em Pernambuco, misto não se cria, tá, galera? E se perder de Santa Cruz? Normal. Camiseta Às vezes eles fazem uma esporte. graça, né? Tá, Freguês não, assim, perfeito. a gente... O maior freguês do Brasil, inclusive, tá? Passou o Vila Nova ali no Clássico Vila Nova e Goiás, então acontece. Mas amanhã, eu não vou nem falar, porque a galera depois vai falar que eu sou pé frio,
Vou esperar 4h30 da tarde. Por amanhã. falar em clássico amanhã, nós temos clássico no Paulista amanhã, gente. Amanhã, sábado, às 7h30, é isso? Pré-jogo 8h30, perdão. Pré-jogo 7h30. Pré-jogo 7h30, o jogo às 8h30, amanhã, sábado. Clássico, Campeonato Paulista, R7, Record Plus, São Paulo e Santos. Bira, é a Batalha dos Aflitos? É a verdadeira Batalha dos Aflitos. Cara, você falou de um jeito tipo, São Paulo e Santos, ei, Bira? E eu, tipo, Ó, a felicidade do Bira, pressão cara. aqui, não, é verdade. Não, mas o Lucas Faraldo, ele teve hoje no CT do São Paulo, ele vai trazer todas as informações pra gente. Rola o Dr. Faraldo, por favor. Salve Zé e toda a rapaziada do Joga nas 11. Olha onde me colocaram para tomar chuva hoje. Centro de treinamento do São Paulo para acompanhar parte do treinamento da equipe de Hernan Crespo, visando o importante e decisivo clássico contra o Santos, que a gente vai cobrir nesse fim de semana, valendo, por que não, a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. O destaque, o grande protagonista desses minutos em que a imprensa teve acesso no CT, foi o volante Alisson, porque o Alisson treinou normalmente. O Alisson vivia esse momento de negociação com o Corinthians, inclusive na quarta-feira, enquanto o São Paulo jogava contra o Flamengo, enquanto os jogadores estavam concentrados para essa partida, o Alisson treinou à parte aqui no CT de São Paulo. Obviamente ele não foi relacionado para essa partida porque não estava nos planos mais do tricolor paulista. Como a negociação melou, a tendência é que ele volte a ser relacionado para as partidas do São Paulo. O treino hoje, de forma geral, foi muito descontraído, clima bom, clima leve, depois da vitória do São Paulo de virada para cima do Flamengo nessa estreia do Brasileirão. E o Alisson, um dos jogadores mais abraçados pelo elenco ali durante o aquecimento, durante o bobinho, tava rindo, tava feliz. Então, apesar de a torcida do São Paulo ter protestado nesse último jogo no Morumbi, levando faixas contra o Alisson, chamando ele de traidor, pelo menos internamente aqui no CT da Barra Funda, ele tá abraçado pelo grupo, faz parte do grupo, e Hernan Crespo até falou sobre isso na última entrevista coletiva. Gostaria de saber de você, mais ou menos, o que aconteceu, assim, na sua percepção, toda essa história, e se você agora pensa em contar com o Alisson para o restante da temporada. Para mim é muito fácil. Os detalhes da situação vão ter que falar Rui Costa e Rafinha. Por enquanto, a gente vai abraçar a ele. É um jogador de São Paulo. Se ele está bem, vai jogar. Ou seja, Alisson está, pelo menos por enquanto, nos planos do São Paulo para o restante da temporada. Vale lembrar que ele só jogou uma partida esse ano pelo Tricolor. Logo a estreia, aquela derrota de 3-0 para o Mirassol. Outros destaques aqui do CT Tricolor, a presença de Rafinha, novo coordenador do clube, apresentado essa semana, acompanhou a atividade direto do gramado. Gramado esse onde ele já frequentou muito, já treinou muito nos tempos de jogador. Agora como coordenador, acompanhando ali a atividade, dando aquele suporte aos jogadores para o qual ele foi contratado. Por outro lado, desfalques no treino. Caleri e Danielzinho, dois dos nomes mais importantes do São Paulo na vitória sobre o Flamengo e no atual elenco, foram poupados da atividade no campo, da atividade com bola hoje, ficaram na parte interna do CT fazendo atividades ali na academia, mas não preocupam, não devem ser desfalques pro clássico contra o Santos, a não ser que Hernan Crespo queira poupar jogadores por desgaste físico. Vale lembrar que o São Paulo vem numa maratona de partidas, é possível que uma outra peça seja preservada. Em termos táticos, a grande dúvida do Hernan Crespo é se mantém o esquema de 3 zagueiros que deu certo com Sabino, Alan Franco e Arboleda, ou se saca um dos zagueiros para lançar um atacante, formando dupla, aliás, formando trio com Caleri e com Luciano. Poderíamos ter o Lucas Moura voltando à equipe titular, o Tapia, o menino Luca, alguém aí poderia ganhar essa vaga caso o São Paulo abra mão de um dos 3 zagueiros. E para finalizar, uma informação de mercado da bola, o Flamengo segue de olho no Marcos Antônio, tá tentando tirar o Marcos Antônio do São Paulo, mas o São Paulo não tá muito disposto a fazer o negócio. Botou a pedida lá no alto, 25 milhões de euros, dificilmente o clube carioca vai chegar nesses valores pelo meio-campista São Paulino, que é hoje uma das peças-chave do elenco de Hernan Crespo. Acho que o motivo porque Flamengo tem a disposição de comprar ele porque é importante. É simples. Tecnicamente, já falei, ele vale o que vale porque jogou bem. Aproveitando essa temática de mercado, eu encerro com uma dica para vocês. Ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Onde você encontra isso, Zé? No aplicativo da Magalu. Baixa aí no seu celular. É nóis!
É nóis, doutor Faraldo, como sempre. Muito obrigado, viu, Faraldo? O Braga falou sobre o Marcos Antônio no último Joga, né? Ele já tinha adiantado a volta do interesse do Flamengo. Como é que tá isso, velho? Pois é, no dia do jogo Flamengo e São Paulo, o Rui Costa e o Boto, dirigente do Flamengo, se reuniram, sentaram. Pelo que me falaram, foi uma conversa muito cordial entre as partes, mas valores foram discutidos, sim. O Flamengo quer o Marcos Antônio, o Flamengo gostaria de fazer essa contratação. O jogador, como a gente falou, nesse momento, pelos problemas do São Paulo, por atraso em direitos, pelos problemas políticos, ele estava desconfortável, sim, com a situação. Acho que a chegada do Rafinha vai ajudar, assim, a manutenção do jogador, já que ele gosta do grupo, ele escolheu o São Paulo para ser o time na volta ao Brasil. Mas o Flamengo deve fazer uma proposta, sim, para o São Paulo. A gente ouviu esse valor de 25 milhões de euros que o São Paulo abriria a mão do jogador, mas eu acho que foi um valor meio que para jogar para a galera. De, pô, a gente está segurando, a gente não quer vender, esse é o valor. Mas eu acho que se o Flamengo chegar com um valor mais compatível com o mercado e o São Paulo estiver precisando, ele vai fazer essa venda. Aceitar, né? 15 aceita, né? Precisando, Falou 25, mas chegar com 15, o São Paulo fala, vamos trocar ideia. Tirando o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, acho que tá todo mundo meio que... Bahia, Red Bull, né? Tá todo mundo meio que precisando, né? Sim, Tirando os outros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do Lucas Ramon, o lateral do Mirassol e o São Paulo, como é que é? O Lucas Ramon já tem um pré-contrato com o São Paulo, né? Um pré-contrato de 2 anos... com um 3º ano, caso ele atinja metas. E o São Paulo quer muito antecipar a chegada desse jogador, só que o Mirassol está fazendo um jogo duro lá. Até o Rafael Guanais, o técnico, que tem uma certa gratidão ao Lucas, foi pedir para a diretoria para tentar liberar ele, para que ele pudesse sair e acertar a sua vida com o São Paulo, já que ele tem contrato até abril, mas jogo duro, ele só deve chegar mesmo quando acabar o contrato. Acaba, se não me engano, dia 5 de abril, e aí ele chegaria dia 6 de abril no São Paulo. Uma outra coisa que eu vou perguntar para você, Braga, aproveitando que você está aqui, tem a ver aí com o time do Bira. E o Rony, né, no Santos, parece que... E aí, vai ser... A cara do Bira. O Bira olhou para mim, olhou para o Bira. Mas isso envolve muita grana, né? Eu acho, sei lá. Eu achei um valor alto pelo Rony. O Corinthians não se mostrou disposto a fazer esse negócio, né? Bira, e aí, vão pagar como? Então, aí eu... Não, então, quer pagar como? Aí eu vi isso, agora me fugiu o nome, mas é lá de BH que soltou essa composição aí, que talvez role no final das contas, o Botafogo que vai pagar o Rony pro Santos. Porque o Botafogo precisa receber... Mas chega para jogar, né? Para ser titular. Chega para jogar, né? Eu acho, chega para ser titular. E a história do Michael, parece que o Michael está livre no mercado, mas ele vai estar preferindo a Arábia, não é isso? Eu acho que sim, ele já jogou bastante tempo lá, né? Mas pior que tinham me falado que ele estava bem perto do Santos mesmo, antes do acerto do Rony, né? Eu acho que seria um bom jogador pro Santos, tá? Mas não 1,5 milhão de salário por mês, né? O Michael, ele sai ali do Goiás em 2019, num Goiás que tinha Michael, He-Man, Leandro Bassi, ele sai muito grande, foi uma das grandes revelações do Goiás. E quando ele vai para a Arábia, valoriza, né? Porque ele joga muito tempo ali, querendo ou não, o salário é muito alto, ele volta pro Flamengo, que o salário também é muito alto. Então, para você abaixar muito o nível de salário, eu acho meio... Eu não tenho boas lembranças do Michael. É mesmo? Porque me conta isso, que fofoca. O último jogo da minha carreira, eu jogando pelo Rio Verde, de Goiás, foi mais um dos times que saiu me devendo. Eu falei, depois disso aí eu não quero mais jogar bola, não. Tô cheio de ação na justiça aí contra os times. Eu falei, depois desse calote eu não jogo mais profissional, não. Último jogo, Rio Verde, Goianésia. Michael era o ponta do Goianésia. Sim. Olha lá. E o Rio Verde tava tendo problema na lateral esquerda. E eu fui contratado para ser o meia e tal. E aí o treinador era o Regis, que foi zagueiro do São Paulo, do Fluminense, do Internacional. Ele, Roger, dá uma força para mim ali na esquerda ali, os caras não estão correspondendo e tal. Isso na 3ª rodada do campeonato. E aí no jogo que eu fiz na lateral a gente empatou 0-0 com o Itumbiara e tal. E desde então eu joguei o campeonato todo na lateral esquerda. Ficou com 35 anos. Inteiro. E o Michael com 18 anos no Goianésia. E voando para todo lado, e jogava de um lado do outro. No primeiro tempo eu fui expulso. Duas chegadinhas nele. Você tá achando que eu vou perder na corrida? Fui expulso, não. Ele voando para todo lado, deixa o cotovelo aqui, deixa a perna. Ele foi expulso no primeiro tempo. Mas acabamos ganhando ainda de 1-0 esse jogo. E o Goianésia foi rebaixado. E aí dali ele foi pro Goiás e trilhou toda a trajetória dele. Mas no último jogo da minha carreira, Michael me expulsou. Michael, uma expulsão Baita boa. jogador. A história de vida dele também é muito bonita. Mas ele sai do Goiás ali num time
muito bom do Goiás. Inclusive, sai como um dos... Eu não lembro se ele foi craque do campeonato goiano daquele ano, e na mas... época tinha um monte de história dele. O Corinthians mesmo queria ele. Ele sai do Goiás, assim, muito grande. Ele sai do Goiás muito grande. Ele é o melhor driblador do Campeonato Brasileiro. Naquele. Era ele e o Soteldo em 2019. Pronto. Que ele estava no Goiás e aí o Flamengo faz um Foi movimento. naquele time que o Goiás encaixou o time de uma forma, assim, inimaginável. Se eu não me engano, o Tadeu já estava no gol do Goiás. E o trio de ataque era muito bom. Era o He-Man, Michel numa ponta e o Leandro Bárcia na outra ponta. Ó, sabe tudo essa mulher, hein? É porque eu morava lá, né? Ah, garota! Gente, tem pessoas que... não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem pessoas que eu acho que caem pra cima. E tem uma pessoa que tem um talento pra cair pra cima, que é o Mano Menezes. O Mano Menezes agora é o técnico, o novo técnico da seleção peruana para o ciclo Copa do Mundo 2030. A seleção peruana vai passar por toda uma reestruturação, uma reformulação, porque foi muito mal e tal. Então, eu acho que é um período muito legal para alguém chegar lá num período de reestruturação e ser a cabeça disso, né? Ele chega para o segundo trabalho no futebol de seleções, treinou a seleção brasileira, como vocês sabem, de 2010 a 2012. Só que na coletiva aconteceu isso. Mostra. Pero que este reto y que esto Ah lá. Jesus. E aí aconteceu isso, a parede caiu. Pero que este reto y que Opa! Eu achei que você ia falar dele falando do Neymar. Não, podemos falar que ele falou do Neymar, mas eu achei isso muito interessante. Quando o teto, a parede cai, gente... Nossa. É um sinal? É um sinal, pode ser. Não que isso aconteça com muita frequência, né? Mas assim... Nosso estúdio é novo, né? Mas tá... Não, fica tranquilo. Disse o nosso diretor que pode ser uma praga do Yuri Alberto. Vai cair a parede na sua coletiva. Pode ser mesmo. Sei lá. Mas a questão... Eu ia falar do Mano é sobre... Eu vi um trecho da entrevista... Treinador, quando vai mudar de país, no caso de treinador, a jogador é importante. A gente viu o Hendrick, que hoje já está falando algumas línguas, se esforçando para falar. Portunhol do Mano tava muito fraco. Fraquinho? Tava muito fraco, né? Muito fraco. Como se diz no já Portunhol... tantos anos de treinador, e aí já teve jogo de Libertadores e tal. Já teve muito jogador argentino. Exatamente. Então poderia estar um pouquinho melhor o Portunhol, ainda mais no caso de treinador. Então estava um pouco fraquito. Fraquito, sim, não estava falando bem. Não estava Muy mal. Bueno, muy mal. El mercado sudamericano está lleno ahora de brasileños. Mira. Olha, velho, vocês sem querer, assim. Deitou. Vai de tradutor do Mano lá, né? Ó, Mano no Peru, Thiago Nunes LDU, o Altuori tá no Shopping Cristal, né? Isso? Tá. Quem mais? O Kleber Xavier, Bira. Sim. O Kleber Xavier. Auxiliar da Venezuela. Auxiliar da Venezuela. Venezuela, velho. Auxiliar da Venezuela. E você falou do Thiago Nunes, né? Que pediu o Daverson, né? O Daverson tá jogando. Foi pra LDU a pedido do Thiago Nunes. Ele, inclusive, fala na coletiva que é um pedido do Thiago. E o Rafael Veiga vai jogar com o André Jardine. No América do México. Uma coisa muito louca é que os técnicos brasileiros recentemente reclamaram, né, da invasão de técnicos estrangeiros aqui, e agora eles invadiram para lá também, né? Começa a rolar mais, né, esse intercâmbio. Eu acho que é bom para o futebol brasileiro. Ainda falta na Europa, né? Falta falta na Europa. Europeus, assim, ainda tem uma certa limitação. A gente teve quem, por último? A gente teve falar isso, Luxemburgo, né? O Felipão, o Silvinho, né? O Silvinho tá lá. Silvinho seleção tá da Albânia. Tá muito bem na seleção da Albânia. E só, né? Mas é isso que o Marcelo falou. Tem muito problema nos cursos, né? Nas licenças. Porque sim, as da CBF não tá valendo para fora e a da UEFA já vale mundial. A da Argentina vale mundialmente também. Então, por isso que lá tem um monte... Por isso que os técnicos argentinos conseguem ir trabalhar na Europa com facilidade. Enfim, deixa eu falar com você que está assistindo a gente, ó. Bora botar para jogo as novidades da Seara Air Fryer? Tá afim? Vamos fazer isso? Ó, tem novos sabores de pizza, coxinha da asa sem fritura e lasanha à bolonhesa. Delícia, né? De cair o queixo, tá? Aproveite, ok? Vamos falar do Palmeiras e mercado da bola, o meu querido Braga, porque o Palmeiras, como é que tá esse negócio? Ele encaminhou o empréstimo do Veiga lá pro México, pro América? Primeiro renovaram o contrato dele, né? Até 2028, depois fizeram esse empréstimo que acho que está em via de ser anunciado aí. Rafael Veiga é um dos grandes ídolos recentes do Palmeiras, né? Acho que é o maior artilheiro do século XXI. 11 títulos pelo Palmeiras, 2 Libertadores, 2 brasileiros, enfim. Mas estava já no fim de ciclo, né? Não estava conseguindo manter
o mesmo nível que ele apresentou em outros anos. Vai ser emprestado até o fim do ano para o América do México. Um mercado diferente assim, para o Veiga. Não imaginava que ele fosse para lá, não. Mas é um jogador que sai da folha do Palmeiras nesse momento. Mas o Palmeiras continua pagando salários, é isso? Acho que os salários são pagos pelo América. Eu acho que o América que paga o salário. É pelo América? Eu acho que tem uma cláusula de compra depois, opção de compra, que vai dar quase 40 milhões de reais se quiser comprar o Veiga depois de um determinado período Legal de empréstimo. que esse ex-Palmeiras, o Alexandre Matos nem pensou em levar para o Santos, né? Agora o Mike, o Zé Rafael... O Rony, mas deixa eu perguntar Gabriel disso. Menino. Vocês acham agora o que Rafael Palmeiras... Veiga, não. Você acha que o Palmeiras... Sempre cai, pô. Jogador mas bom você acha que o Palmeiras, por exemplo, tá meio moedor de ídolos? Tipo, o Veiga... Tá dando uma teve o rifada na Scarpa lá galera. atrás, teve o O Veiga. Everton. Aí quem... o Everton. Só tá o Gustavo Gomes lá, viu? Ainda, Acho que eles estão sabendo encerrar o ciclo. Eu ia falar isso agora. Às vezes você mandou... mantém um ídolo que não está demonstrando o futebol que já demonstrou na época, que não está no alto nível. O Flamengo, ó, Virgem Maria. O Palmeiras já renovou o contrato com ele e emprestou. Então, é uma janela a mais para ele desempenhar novamente o bom futebol, se reencontrar. O manter um ídolo num time e ele não desempenhar um bom papel pode justamente ser um caminho para queimar um jogador que tem 11 títulos num Palmeiras, assim, vitoriataço. No Corinthians, o Cássio e o Fagner saíram meio embaixo. Exato. Não, a saída do Fábio... Agora, recentemente, já sai um pouco mais bem, tranquilo. Eu achei que foi bem o Romero até, mas o Cássio e o... É vergonhoso, né, para o futebol brasileiro. O ídolo ser mas então você tratado acha que, por exemplo, nisso o Palmeiras está mandando bem? Nessa do Rafael Veiga, eu achei que mandou Você tá bem. vendo? Cadê? O Wendel, você que tá no chat, realmente ela deixou de ser esporte, tá sendo Palmeiras já. Ai, gente, Enfim. olha, com todo respeito, eu tenho raiva do Palmeiras só pela Libertadores de 2009. Só essa que... questão dele ter ido pro México, o México tá com uma liga muito forte, financeiramente com tá grana, muito bem, né? Com Verdade. grana e assim... E é um futebol parecido com o nosso, assim, os caras gostam de Dinâmico. jogar, então pode ser uma opção muito mais boa pro Veiga. competitivo que uma MLS, por Sim, exemplo. com né? certeza. nem se compara, Né? cara. Ó, aliás, gente, no domingo a gente transmite Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras, tá? Domingo às 8h30 o jogo, 7h30 é o nosso pré-jogo. E o time de Ribeirão Preto tem uma vitória em 5 jogos, briga contra o rebaixamento no Paulista. O time tomou 5 do Red Bull Bragantino esse ano. Acho que o Botafogo é um candidato a... O Botafogo está há alguns anos, em todas as competições que entra, sendo um possível candidato a rebaixamento. Curiosamente, não é rebaixado nunca. Nunca. Isso é verdade. Na Série B, inclusive, é chatinho, tá? Jogar né? ali no estádio. Acho que é estádio Santa Cruz o nome do estádio que o Botafogo joga. Passa raspando ali. Tem sempre cara. alguém pior. Mas tá sempre na nota de corte, é isso. Precisa de Mas 45, sempre complicando 45. a vida de times que são cotados pra, sei lá, subir, por exemplo, da Série B. É um timezinho chatinho. E tem até bastante torcida, eu não sei a questão de estado, porque eu joguei no comercial, no rival, né? Jogou no rival. Eu joguei o clássico lá, o Come Fogo lá e tal. É complicado mas tem bastante torcida. Gente, eu vou colocar para vocês os jogos da rodada do Paulistão, porque eu tô falando do Paulistão agora, que é o final de semana, né? O que a gente tem? Clássico. Olha Campinas, ó o Deb. Guarani e Ponte Preta. Será que teremos a Ponte rebaixada pelo Guarani? Nossa, é verdade, isso pode acontecer, né? Dependendo dos resultados, já é agora. Eu confesso que eu vou torcer pelo caos, né? Nossa, gente, esse jogo... Porque é o seguinte... o problema é que esse jogo já é um caos, pode acabar 10-10 o jogo. Todo mundo fez gol pra caramba, vai dar pau, vai dar Eu tô falando do caos dentro de campo, tá? Fora aí, pelo amor de Deus, viu, galera? Alguém vai sair muito... Que a Ponte Preta acabe com o caos, né? Porque os jogadores lá, você viu, o Elvis saiu, 7 meses sem receber. Uma situação... É um absurdo a Ponte estar assim, né? Agora voltou. O Elvis voltou? Saiu e voltou. Gente, o time Elvis não morreu. Elvis não morreu, Elvis voltou. Elvis voltou. É quase o que aconteceu com o técnico atual do Guarani, que também foi e voltou. Né? Mas enfim, aí tem Primavera e Portuguesa também, tá? São Paulo e Santos, o jogo que a gente transmite, clássico vai ser legal, porque os dois times ali tem que ganhar. Não dá para pensar num empate. Não, os dois times se empatar é terror. Né? Aí Corinthians e Capivariano, esse jogo não vai rolar, né? Esse jogo vai rolar na quinta-feira. Ele não tá em andamento, né? Ele tá em andamento. Ele vai sair daí e vai andando até a quinta-feira. Por isso que tá em andamento, tá, crianças? Que mais? RB Bragantino no domingo contra o São Bernardo, Mirassol e Novo Horizontino.
esse jogo vai ser bem legal, porque os dois times estão bem, né? Bom jogo. Os dois times apresentando um bom futebol. Noroeste e Velo Clube, também um pouco de desespero aí do Noroeste. E se o São Paulo perde pro Santos e o Noroeste ganha, menino! E o Botafogo e o Palmeiras, que nós também vamos transmitir, tá? E vice-versa, tá? Se o Santos perde pro São Paulo, vira uma É o sexto jogo sem vitória, né? Se acontecer Vocês viram isso, que né? passou um vulto em frente à câmera? É o jogo que está em andamento. O jogo em andamento. É o jogo em andamento. Vai para quinta-feira o Corinthians. Valeu, um abraço. Valeu, andamento. Bacana, jogo maneiro. Valeu, obrigado. Tá? Então, essas transmissões eu vou mostrar para... Quer colocar os dois jogos que nós vamos transmitir para o pessoal lembrar? Ó, clássico amanhã, gente. Pré-jogo 7h30 e o jogo é às 8h30. E do lado, vocês estão vendo o jogo 8h30, o pré-jogo é às 7h30. Então é São Paulo e Santos, sábado, Botafogo e Palmeiras no domingo. Dois jogos muito legais que eu convido você a assistir com a gente. R7 Desimpedidos Record Plus, tá? Bom, gente, é o que tínhamos para hoje. Eu queria agradecer demais. Bira, muito obrigado. Valeu, Zé, velho. tamo É um junto. prazer, viu, ter você. Braga, como sempre, obrigado pelas informações. Zé, tamo junto. Até segunda-feira. É isso, tamo junto. Gil, querida, muito obrigado de novo. Tamo junto, Ó, né? combinado, camiseta do esporte no próximo. Pelo esporte tudo, viu? Não tem nada de Palmeiras aqui, não. Ok. Só, pelo amor de Deus. Roger, cara, foi um prazer te conhecer pessoalmente, Prazer todo tá? meu. Só te conhecia no campo, eu como torcedor. Obrigado por ter vindo. Volte outras vezes para contar histórias. Depois eu quero saber a coisa. Porque, gente, eu falei da Polônia, mas ele também fez Kings League pela Polônia. Agora, recentemente, Recente. nesse mês de janeiro, eu joguei a Copa do Mundo da Kings League pela Polônia. Tomamos 3 tacas, a Polônia voltou. Não fala isso, não. Não precisa falar disso. Mas estive lá na final, joguei o pré-jogo lá que teve Casé TV contra os presidentes da Kings League. Eu estava lá representando a Polônia. Foi uma experiência muito bacana. Agradeço o convite e Venha sempre. Voltarei mais vezes, se Deus quiser. Venha sempre. Gente, queria agradecer demais você que ficou com a gente. Ó, muito, muito, muito obrigado. O Joga nas 11 fica por aqui. Zé Luiz les diz. Beijo. Tchau.